E estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Muito boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo na reprise. Sejam muito bem-vindos a mais um MC Fórum, o primeiro aí de 2022, né? Um ano muito especial para a gente. A gente vai ter alguns MC Fóruns online e outros também presenciais, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a volta do presencial esse ano, felizmente, para a gente poder encontrar o pessoal aqui na fábrica. Já adianto já para o pessoal, quem tiver interesse, né, no site www.mc-forum.com.br, vocês podem olhar o calendário inteiro do MC Fórum, né? Já tem um pessoal aí no chat dando boa noite. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, mandem mensagens no chat, avisem a gente se o áudio não estiver bom, se estiver falhando, né? Vão dando feedback para a gente aí para o evento ser o melhor possível, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o André Fernandes, sou gerente de produtos da MC, da linha de argamassas colantes, rejuntes, adesivos, primers, linha de produtos para vinílico, então tudo que envolve acabamento aí, eu estou colocando o meu dedo aí dentro da MC, tá? E hoje a gente não podia começar o MC Fórum desse ano sem abrir com um convidado super especial aí. E, enfim, para quem não conhece, tá perdendo, hein? Tem que conhecer. Paulo Sérgio da Silva, da Planville, grande parceiro nosso aí, consultor ferrado aí na área de fachadas, piscinas. Fala um pouquinho aí, Paulinho. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está no reprise, gostei. Então vamos começar com o olá. Gostei do projetista, consultor ferrado, né? Porque, em geral, nos passam aquelas bolas tortas, né? Que a gente vai ter que arredondar, né? E tentar corrigir, né? Eu quero agradecer a honra de começar esse ano com vocês. Sou um admirador, confesso, dos produtos da MC Balchemie, você sabe, eu acredito que vocês têm soluções únicas, né? E você sabe que eu tenho um carinho muito especial, né, pelo D11, né? Que eu acredito que seja um produto assim icônico, né? Eu sou da Planville, uma empresa de engenharia, durante a apresentação vou falar um pouquinho dela, que se confunde com a minha história, né? E fica aí o primeiro segredo da noite, né? Na necessaire da Planville tem vários produtos que são coringas, né? O coringa, o André vai entender o porquê, o trocadilho. E um deles é o D11. Então, muito obrigado e estamos juntos. Show de bola, Paulinho. Com certeza, estamos juntos. E é a dubiedade aí, né, do consultor ferrado, né, Paulinho? Foi ótimo. Mas com certeza, uma das referências aí do estudo e prevenção e reparo aí de algumas patologias modernas da construção, né? Aham. Bom, gente, então, para a gente começar, né, hoje o foco é total em revestimentos, né? A gente vai falar bastante aí sobre norma, a gente vai falar bastante sobre tendência, a gente vai lembrar um pouquinho aí da história do revestimento, e é claro, a gente vai falar aí dos acessórios, né? Que de acessório não tem nada, né? São os componentes aí que fecham o sistema, que vão garantir que tudo funcione bem. Mas antes de eu passar a bola aí para o convidado, eu vou rapidamente apresentar a MC para quem não conhece, né? Imagino que a maioria aí de vocês já nos conheça, mas para quem não conhece, a MC é uma empresa multinacional alemã, fabricante de químicos para construção civil, né? O nome MC vem de Müller e colaboradores, né? Então, Müller é a família, né, responsável pela MC. Estamos na terceira geração da família hoje, né? Uma empresa familiar, né? Capital fechado. Mas, assim, a gente tem hoje já um grande tamanho aí, né? Presente em mais de 40 países, né? Com 60 anos de história, né? E a gente já tem uma grande atuação, né, das empresas desse ramo familiares. Nós somos a maior hoje da Europa, né? E a gente está no Brasil já há 20 anos, né? Desde 96 com representação e desde 2002 com fábrica, com indústria, tá? A gente tem 2 fábricas aqui, uma aqui em São Paulo e uma em Pernambuco, né? E a gente tem um foco grande aí nos projetos, nos principais projetos do país, sempre tentando estar perto do cliente aí, tentando trazer boas soluções, tentando dar suporte técnico, né? A gente é uma empresa muito técnica, a gente foca nisso, a gente entende que só assim a gente vai conseguir
fazer uma obra responsável e tranquila, né? Tá? E a gente tem aí as 4 principais divisões da MC, né? Divisões de atendimento comercial. Então, a indústria do concreto, trabalhando com indústria de pré-moldados, aditivos para concreto, né? Trabalhando diretamente com as concreteiras, né? A gente tem a infraestrutura e indústria, então com algumas obras aí já bem conhecidas que a gente participou, né? Então, a reforma do Maracanã, o Allianz Parque, o metrô aqui de São Paulo, linha 4, a recuperação da ponte de Jaguaré, né? O Museu da Manhã no Rio, Expo Minas, enfim, uma série de obras interessantes aí que a gente participou. Né? A gente tem MC para edificações, onde a gente entra com produtos aí para construtoras, incorporadoras, né? E a gente tem a Building Distribution, né? Que é o setor aí de distribuição através de varejo, home centers, boutiques de investimento, né? Onde a gente tem a venda indireta, né? E a gente tem também aí os fields of expertise, né? Os campos de expertise. Então, a gente tenta sempre especializar bastante aí nosso atendimento por cada campo, né? Porque a gente entende que assim a gente vai conseguir entrar mais no calcanhar de Aquiles aí de cada tipo de construção. A gente vai conseguir atender melhor esse tipo de obra, né? A gente vai falar bastante aqui hoje sobre, claro, o tema é revestimento, né? Mas sobre você enxergar o todo, né? E você entender aí a peculiaridade de cada tipo de sistema que você está instalando, de cada tipo de obra que você está entrando, né? A gente não pode tratar tudo como se fosse uma mesma coisa, tá? Bom, mas agora eu vou deixar aberto aí para o Paulinho começar a apresentação dele. Continuem aí interagindo com a gente pelo chat, tá? A gente já tem bastante gente online já. A gente vai juntando as perguntas de vocês e no final vamos fazer uma boa discussão aí, uma salada mista aí. Paulinho, com você, cara, manda ver. Então, André e prezados amigos, né? Fui convidado para falar sobre revestimento, isso tem tudo a ver com a minha carreira, né? Porque nós, em todas as nossas escritas e falas, nós pregamos muito a especialização. E temos um flerte, assim, muito grande com a medicina, né? Com a filosofia, com a arquitetura, essa nossa linha de expressão. E nesse ponto, flertando com a medicina, nós nos consideramos dermatologistas. Então, hoje, com muito prazer, vamos falar sobre os revestimentos, que é a pele da edificação. Então, nessa foto, você vai ver que os revestimentos começaram a adquirir, no cenário moderno, uma escala diferente do que tem no Brasil colonial, por exemplo. O grande fato é que as pessoas vivem sobre superfícies revestidas, as pessoas veem superfícies revestidas, elas existem em cima de superfícies. E a argamassa da MC, ela só é argamassa dentro da MC ou ainda no distribuidor. Mas quando ela chega no canteiro de obra, ela vai ser dosada, modificada e assim a placa cerâmica. Eu venho de origem do grupo cerâmica em Cepa e Roca, e a gente sempre disse que o revestimento Roca só é Roca dentro da Roca. Ao chegar lá, ele foi transportado, manuseado, até ele ficar assentado, porque daí ele deixa de ser um revestimento unitário e passa a ser um sistema de revestimento, que nós podemos chamar de superfícies. Então, toda essa palestra de hoje, essa pocket palestra, uma palestra rápida, ela vem com o conceito de que as pessoas vivem e elas precisam ter qualidade de vida e também a parte do revestimento é uma expressão pessoal. E uma frustração num sistema de revestimento é um dos danos emocionais mais assim sentidos pelo consumidor. Por exemplo, o investimento numa piscina e que ela passa a apresentar N problemas, isso causa também uma pressão emocional, além de uma insatisfação funcional no consumidor. Então, nós temos que entender, né, a grande ênfase da minha palestra, nós não vamos falar de texturas, tintas, senão iríamos passar a noite juntos, né? Nós vamos focar em placas cerâmicas, por exemplo, e em rochas, que basicamente vai fazer o casamento com a palestra do André logo em seguida da minha. Então, nós temos que entender como as superfícies foram se transformando de geração para geração. E eu criei várias linhas do tempo, porque como está aqui, ó, o tempo, na verdade, é o nosso maior educador. Então, nos anos 50, basicamente, você vai ver as idades das grandes indústrias cerâmicas,
houve basicamente um grande boom de indústrias se tornando muito significativas no mercado nacional. Mas, basicamente, eles nos entregavam, naquele tempo, azulejos 1515 e lajotas. Em 87, essas indústrias passaram a ter uma transição. Começaram a ter a mudança de formato e começaram a surgir formatos maiores. E também houve a presença do piso grés. A palestra de hoje não vai ser tão técnica no sentido de tipologia, mas basicamente naquela massa que era totalmente à base de argila, começou-se a incrementar alguns fundentes. Anotem, por exemplo, feldspato. E com isso o piso foi se densificando mais e adquirindo mais resistência ao tráfego, por exemplo. E um ícone dessa geração, por exemplo, era o piso carga pesada, que era um objeto de desejo, que na época da Portobello. E da Insepa, por exemplo, o ícone era os azulejos Valentino, que tinham a grafia do estilista Valentino. Isso nós estamos em 87. Mas, no segundo tempo desse MC Fórum, o André também vai contar um pouquinho a linha do tempo das argamassas. Em 96, nós tivemos a formalização por normas de uma transição de como se colocava a cerâmica, porque até então, basicamente, até 86, 84, 83, as normas, inclusive, previam aquela técnica que vocês devem conhecer, da tua cerâmica dormir dentro de uma tina, na manhã seguinte você encher de massa atrás e assentá-la. Só que como é que você fazia isso com um revestimento valentino, com uma grafia em ouro, com cores escuras? Davam manchas. Então se trouxe todo o conceito de argamassa colante. Eu tive o prazer de participar de algumas dessas iniciativas, que minha linha do tempo coincide também muito com essa linha do tempo que eu passei, exceto os anos 50 ali. Então, nota que 96 é um ano muito significativo, porque houve uma mudança no jeito de assentar. No ano 2000, 98, 2000, fim do século passado, aconteceu a chegada do porcelanato. O porcelanato técnico virou top of mind da indústria cerâmica. As pessoas chegavam na loja e perguntavam, tem porcelanato? Então, mas aí surgiram as questões de manchas, limpabilidade, porque também o jeito de assentar, a qualidade do canteiro de obra e a maneira do consumidor usar, porque até então, de 1950 para trás, as pessoas viviam em cima de pisos vitrificados. O vidro riscava, lascava, mas não tinha manchabilidade. Então, você passou a andar em cima de mármores industrializados, granitos industrializados, pedras naturais feitas dentro da indústria cerâmica. E sempre a cultura do usuário, do azulejista, sempre vai incidir na qualidade. Em 2020, 2022, surgem as grandes lastras, ultraformatos, slims. A placa cerâmica passa a ter formatos enormes e aí segue a nossa linha do tempo. Fazendo minha apresentação, a minha história se confunde com a Planville, né? Planville é minha empresa, uma empresa de consultoria de engenharia. Em 87, em 86 me formo engenheiro na Universidade Federal do Paraná, e em 87, exatamente logo depois, eu entro na assistência técnica da Insepa e passo por anos a acumular o mesmo cargo quando a Planville foi montada numa terceirização da Insepa, a fazer isso para várias empresas, Jotoco, Portobello, Eliane e assim por diante, Portinari. E basicamente em 98, mas lembre que em 96 saíram todas aquelas normas publicadas. Passamos a lidar com a nanotecnologia, principalmente ligada ao restauro de porcelanatos que começaram a ser fortemente manchados. Em 2006, a Planville e eu como projetista, passamos a fazer projetos de fachada, muito inspirados nos projetos que vinham de São Paulo. E passamos a entender a importância dessa documentação, e hoje é um dos carros-chefes da nossa empresa. De 2013 a 2015, foram os anos em um profundo intercâmbio internacional. A indústria cerâmica não é totalmente... O Brasil não é autossuficiente em placas cerâmicas de todas as tipologias, e eu tive a honra de fazer vamos chamar assim, uma consultoria na Ásia e na Europa para validar coleções. Então, com isso, abriu muito minha visão, principalmente também de como eles assentam lá fora. E agora, em 2022, André, estamos na época das inovações e do metaverso. Continuamos com aquelas atividades que começaram, a Planville tem 34 anos, 35 anos, vamos fazer as contas, e a gente começa
com as inovações e com o conceito digital do metaverso. E com isso, a nossa grande ênfase nesses anos, sempre fui um profissional de assistência técnica, né? Enquanto eu na Planville realizava as visitas, André, cheguei ao número de 15.276 visitas. Então, passei, com certeza, a olhar as superfícies, não a plaquinha da Insepa, a placa da Eliane, não a argamassa da MC Balchimi, não o rejunte da MC Balchimi, nem o selante dela, como um elemento isolado. Eu aprendi a analisar como superfície. É muito importante isso, porque logo em seguida você começa a olhar os elementos desse sistema. E essa é a ênfase da nossa palestra. Então, por isso, nós acreditamos, vocês estão ouvindo, que a essência da engenharia diagnóstica, da qual nós acreditamos e fazemos parte, inclusive lecionando, é tanto dissecar patologias, mas principalmente você voltar, se possível, até na mesma construtora ou na mesmo retrofit daquele problema e construir de maneira certa, de maneira a prevenir patologias, né? Gerar condições de desempenho desde o início. Na patologia corretiva, você tem a função de dissecar de fato a patologia e recuperar os sistemas. E em ambos, pessoal, não de forma empírica, subjetiva e de forma impositiva, mas sim com muita clareza, transparência e com projetos, especificações e detalhes corretos. Então, eu destaco nesse momento um ponto muito importante. O segredo de um bom avaliador, e de vocês que estão ouvindo, tem interesse pelo tema, é sincronia e sintonia. Isso é o quê? Estar sempre perto do que está acontecendo. Mas, pessoal, na obra também, na casa das pessoas também, na indústria, como é que a indústria está produzindo? Na academia, na escola e também no mundo. Muitos experts são especialistas de 4 paredes, ou são só da obra, ou são só da academia. Então, nós pregamos a quem busca uma de verdade ser um expertise, alguém que a sociedade diga que é perito, que seja reconhecido. É muito importante que ele esteja em sincronia e sintonia com todo o sistema, toda a cadeia do sistema. Por quê, pessoal? As pessoas vivem sobre superfícies. E quando as superfícies adoecem, as pessoas sofrem. Então, esse pessoal da primeira foto à esquerda ficou muito triste nesse retrofit. Um prédio de 4 anos que as litrocerâmicas desplacaram, foram basicamente rechaçadas do sistema de fachada. Na central, um desplacamento concentrado, que poderia ter machucado pessoas. E na terceira, o prédio super sincero. Não estacione, perigo de queda de pastilhas. O condomínio não se responsabiliza. O que vocês acham disso? E o pessoal está estacionado ali, né? Porque, de fato, não houve uma boa comunicação. Então, tudo isso mostra o quê? Que sistemas adoecidos fazem o quê? Transtorno, sofrimento, aborrecimento a todo mundo. E, André, né, você me chamou para fazer esse evento e eu passei a noite, né, construindo banquinhos, porque eu quero explicar para vocês de uma forma muito simples, né, que para entender as superfícies, nós precisamos entender como de fato elas são especificadas e como que elas se estruturam. Então, a analogia do banquinho, que eu tenho usado em vários trabalhos nossos, ela é muito importante porque muitas vezes as pessoas só pensam com estofo, com assentamento, com o ato em si, mas nós precisamos ter tripés, não 4. Um banquinho de 4 pés, ele por si ele tende a ser instável, mas a grande analogia, inclusive os teolitos, instrumentos de precisão, eles se baseiam em tripés. Então nós precisamos mostrar esse equilíbrio. Mas para começar, nós vamos reconhecer que nós vivemos cheios de vícios e costumes e manias. E os vícios culturais de consumo estão muito ligados à execução de serviços de revestimento. Por quê, pessoal? Porque a atividade fim do banquinho, por exemplo, é sentar. Mas a atividade meio do banquinho é criar um tripé sustentável e duradouro. Tá? Mas vamos lá, quando você vai escolher revestimentos, as pessoas escolhem o que elas gostam. E muitas vezes compram com uma marca e não fazem projeto. E não escolhem o azulejista por uma mera indicação, e assim vão nascendo sistemas desequilibrados.
E o que é mais trivial é as pessoas que entram numa grande revenda e, como digam, vou usar a marca de origem, né? Mas eu comprei um porcelanato Roca, mas o meu azulejista é o melhor da cidade, mas ele colocou por pontos atrás da peça. Mas ele é o melhor da cidade, ele sempre faz assim e sempre fez assim por 30 anos. Ele, na verdade, queridos, ele sofre da síndrome de Gabriel. Ele nasceu assim, vai morrer assim, vai viver assim. E isso é um perfil do azulejista brasileiro que nós, na engenharia diagnóstica, temos que respeitar, mas ao mesmo tempo tratar, fazer a devida anamnese disso. A argamassa colante, eu peguei a que estava mais em conta, porque a argamassa colante é tudo igual. Né, André? Você está indo aí, André? A argamassa colante é tudo igual. É verdade, André? São todas iguais, Paulinho. A gente vai falar bastante sobre isso na minha Então, apresentação, né? Vem todas em saco, né? Todas em pó, igualzinho. Então, e é só para ganhar preço. Eu compro um produto caro, eles querem me empurrar uma argamassa cara, mas é tudo igual. Quem falou isso para mim? O PhD. Quem é o PhD? O meu azulejista de 30 anos. Então, notem que a maior parte dos banquinhos que o consumidor brasileiro senta ao comprar um produto Roca, ou vamos inverter. Ele compra tudo o que for, não faz projeto, mas ele comprou a M12HP, André. E daí? Vai estar desplacando, está saindo eflorescência, como é que pode? Ele espera que a argamassa vai fazer o trabalho sozinha, né? Ela vai se colocar na parede, inclusive, né? Então, desde que o sistema seja equilibrista, consiga se equilibrar em cima de um ponto de apoio. Gostou do banquinho, André? Gostou do Muito banquinho? bom, né? Muito bom. Viu? Gostou do desenho? Eu só queria ver esse banquinho no chão mesmo, né? Porque ele flutuando assim fica fácil. Eu queria ver ele no chão, como é que ele Mas ia ficar. aí só no presencial, tem que me chamar depois, né? Você só chama o Renato Saad no presencial, eu não, né? É verdade, é verdade. Então, e no Brasil, vou voltar no slide rapidinho, é um ponto muito importante. Nós temos um vício cultural chamado informalidade. Você vai lá, paga lá, vou chutar, André, R$60 um saco de argamassa colante, digamos seja a MC Baltimore, ela paga N impostos, você paga um Roca lá, R$200, ela paga N impostos, e você paga em geral contra recibo e sem recibo para um colocador que leva R$80, R$90 desse tripé. Então veja como até na relação de consumo nós temos uma grande lenda urbana que chama-se informalidade. Quando esse banquinho ficar capenga, você vai tentar daí se apoiar nos pilares mais estabelecidos, que são as marcas players, né? Então, é muito importante nesse momento a gente entender que isso é um fato. E não adianta de fazer engenharia diagnóstica teórica, porque nós decidimos não ficar dentro da academia, nem só dentro da consultora, mas ficar na casa do cliente, todo aquele espectro. Na vida real, as coisas são assim. A gente precisa de equilíbrio e a moda do momento é desempenho. A setinha correu ali. Para termos qualidade e durabilidade, durabilidade e qualidade fica o quê? Desempenho é você ter a mesma qualidade de quando você recebeu o teu sistema na vida útil projetada, que hoje é um grande cenário da norma de desempenho. Por exemplo, uma fachada, ela tem que ter, tendo desempenho, ela tem que ter qualidade há 40 anos do seu nascimento. Então, isso é um grande desafio. Por isso, nós precisamos construir um banquinho equilibrado. Por isso, nós precisamos, o primeiro ponto, André, é que esse banquinho tem que ser todo construído de materiais honestos. Gostou disso ou não? Aprendi isso com os arquitetos da Triptych, aí de Paulista, né, que ele fala materiais honestos. Então, o que é material honesto? Material bem feito, com firmas sérias, que fazem ensaios, e de mão de obra capacitada. Isso é premissa, não está nem apontando no banquinho. Podemos, claro, ter o acabamento, o estofo do banquinho que nos agradar e que a nossa casa merecer. Mas ela tem que estar adequada não só ao padrão estético, mas também às condições de uso para ele. Não adianta eu comprar o piso mais caro da Roca e colocar onde vão entrar os carros, porque provavelmente o piso mais caro vai ser um piso muito liso, que vai riscar. Então eu tenho que ter o local de uso correto. Então, novamente digo, para que eu tenha desempenho, eu tenho que ter equilíbrio absoluto dos 3 pezinhos do banquinho. Logo, para projetarmos um revestimento, olha, é uma coisa que o brasileiro não faz. O alemão, nós estamos hoje hospedados aqui numa empresa alemã de quantos anos? 60 anos 60 já, né? 60 anos, eu estou com 57, ela é 3 anos mais velha que eu. Ó. Tem que respeitar, mas sempre respeitar os mais velhos. Então vamos lá. Em 60 anos,
com certeza a MC sempre ouviu. Gaste tempo projetando para minimizar o tempo executando. No Brasil, a gente executa obras infinitas, longas, indefinidas, e os projetos vão chegando durante a obra. E o assentamento cerâmico brasileiro, ele ainda não é projetado. Ele é feito a olho. Novamente, traçado pelo PhD, que, em geral, faz esse papel, que é ele que pagina, ele diz onde que corta, ele define caimentos, porque não existe o projeto. Então, qual a atividade fim desse banquinho? Projetar e especificar um sistema de revestimento. Para isso, o projetista tem que primeiro pé do banquinho, diagnosticar qual a superfície e qual o estado dela. Se está estanque, se tem umidade, se ela está deformada, se ela vai deformar, se ela está curada. Pô, mas não é só chegar e ir assentando, não. Quanto tempo tem esse contrapiso? Colocar um plástico, pôr uma fita crepe, ver se ele não umedece. Opa, está com problema de estanqueidade, tem umidade negativa. Gostou, André? Primeiro, pé do equilíbrio e, no mínimo, varrer essa superfície, né? Passar, tirar pó. 2, quais os tipos de revestimento desejados? E 3, qual a condição de uso e exposição? Aí que ele vai dizer qual é o piso adequado, qual o tratamento de superfície adequado, qual a argamassa colante é a indicada. Seguindo, agora vamos executar, o brasileiro executa. Mas, novamente, ali não vai ter o expert, pode ter 30 anos. Provavelmente esse vai ter que ser, infelizmente, o que mais vai ser trabalhado. A atividade fim desse banquinho, da execução, é executar o sistema. Então, tem que ter um sistema de fixação adequado. Nem todas as placas de pedra e argamassas, placas cerâmicas são para assentar com argamassa colante. Existem pedras irregulares, espessas, que tem que ter grampos, tem que ter sistemas de colocação como cantaria, igual os espanhóis são especialistas. Já as placas já refiladas, as placas cerâmicas, as placas de rocha já formatadas, já têm condições de já começar a lidar com a argamassa colante. Mas aí tem os tamanhos. Então, qual o sistema de fixação adequado? Isso é, qual o porte da obra, qual a verticalidade desse prédio? 2, as placas de revestimento. Tem, então, tudo, análise da placa, qualidade, como é que ela foi entregue na obra, como é que está a geometria dela, fazer painéis. E 3, seguir procedimentos de mão de obra. Para, com isso, a gente ter um justo tempo de uso do revestimento. Precisamos equilibrar, pessoal. A atividade de fim é durar, tá? Durar. E a norma de desempenho provoca, hoje, para sistemas em residências, se eu coloco uma pastilha num prédio residencial ou numa casa residencial, a norma diz 40 anos é a vida útil mínima. Não estou falando em garantia, estou falando em vida útil. 60 anos se eu for uma construtora diferenciada. Se eu coloco uma cerâmica dentro da casa, tem que ser de 13 a 20 anos. Para isso, eu preciso projetar e diagnosticar e especificar corretamente. Concorda ou não? Se eu não projetar, eu não vou saber quanto vai durar. Segundo, eu tenho que executar com monitoramento. Eu tenho que ter fiscalização, eu tenho que levantar placas. O André vai trabalhar muito nesse sentido. Eu tenho que verificar se a argamassa está tendo todo um desmanche, uma extensão da aderência correta. E terceiro, manter uma inspeção cronológica ao longo da vida. Por isso, somente com toda essa organização de equilíbrio, principalmente a aproximação de engenharia e arquitetura, uma visão sistêmica introspectiva, aí nós vamos poder fazer novamente obras duradouras e parar de passar vergonha. Nós vemos obras com 200 anos, 300 anos maravilhosas, inclusive casas, pessoal, não o Vaticano. O Vaticano tem dinheiro, então, não, calma. Inclusive casas em volta do Vaticano. Ou continuaremos fazendo essa construção civil evasiva, efêmera, frágil e perecível que nós temos feito. Então, rapidamente, agora para contar a nossa linha do tempo, estou olhando o tempo, né? Olha aqui, ó. Já virei 40 vezes já. André, ó. Todos nós herdamos do sangue lusitano um bom azulejo, além da sífilis, claro, né? Esse é Chico Buarque, voltando, né? Todos nós herdamos do sangue lusitano a azulejaria. E tá lá, né, aqui, ó, a nossa querida São Luís do Maranhão, né, onde basicamente tem uma azulejaria muralista e não há desplacamento, não há manutenção, tem planta nascendo na junta, mas elas raramente caem. Hoje, com toda a tecnologia, com argamassa e MC, cai também, não sei, o André vai confessar depois, temos prédios de 3 anos que desplacam integralmente. O que nós herdamos nas caravelas portuguesas? Produtos basicamente de 15 por 15 e de 20 por 20.
E assim os azulejos de lajotas eram assentadas com botões de massa atrás. Os pisos dormiam tudo na água e fazíamos o contrapiso na hora, polvilhavam o cimento e colocavam as placas. Isso foi basicamente até 85, 84. No fim do século passado, olha como faz tempo, André, no fim do século passado, e ainda estão falando sobre isso, ficou a discussão de menor que 900 centímetros ou maior que 900. Faço dupla camada ou não faço? Porque a maior placa nessa época era 30 por 30. Alguém tentou fazer 33, 33, e aí surge em 96 a NBR 13753, 54, 55, e ficam falando em dupla camada para placas maior que 900 centímetros, e ainda existem azulejistas que dizem que isso é impossível, existem construtoras que não fazem, houve um grande desplacamento e quase nenhuma placa estava com dupla camada. Então, concorda, André? Discussão do século passado. E nessa época, do final do século passado, surgiu a argamassa colante. Olha que bonitinho ali, ó. Ó, tô louco para vender o meu bonequinho para MC Bolshevik, vou tentar hoje. Vocês entram no chat e dizem, compra o bonequinho do Paulinho aqui, né? Eu aceito em euro, marco alemão, tá? Então, vamos ali, ó. Então, essa discussão está em voga ainda. Mas ela é uma discussão de 26 anos atrás. Por quê? Porque rapidamente o 30-30 não existe. Nós mudamos para 40-40, 50-60 e hoje o trivial é 90 por 90, 1,50 por 1,50. E hoje, 2022. Então, no início do século, a gente já estava com 60 por 60. Nós estamos com 1 metro por 3. Então, a extensão da aderência e flexibilidade, que o André vai dar uma aula para nós, não é mais novidade, inovação disruptiva, é urgência e efetividade. Por favor, André, urgente, escreve na tua argamassa S1, para não ficar explicando por e-mail. Primeiro pedido da noite. E a escala humana, a placa foi crescendo com a escala humana. Uma placa que um dia coube na mão do ser humano, quando veio na caravela, ela passou a entrar até a altura da barriga, chegou na altura do peito e hoje está chamando a gente de Nanico. Ô, Nanico, quantos de vocês vão me assentar? Não é? E bem fininha, né? Ela chama assim, ô gordinho. E ela pode ser, inclusive, curvada. E argamassa colante, André, é tudo igual. Continua tudo igual. Então, hoje, esse é o cenário. Placas slims, ultraformatos, alguns chamam de lastras, a revestir está acontecendo, e vocês estão tendo um banho, essas placas de novas placas, você vai ver que elas são retroiluminadas, aceitam passagem de luz, elas podem fazer curvas com uma pequena graduação de grau, então elas vão frequentar as fachadas ventiladas, é um novo cenário. E com isso a linha das normas foram seguindo e também tiveram suas transições. Então até 83 e 87 essas normas não estão extintas, elas estão válidas. É válido ainda você colocando a massa. Mas em 96 são normas que não cancelaram aquela. Surgiu entre 96 e 97 as normas com argamassa colante, porque não mais as caravelas, mas os navios suíços, os navios alemães, né, trouxeram da Dinamarca da vida argamassas colantes. Nós, da Incepa, na época, André, a gente desenvolveu com a Eurocol da Holanda uma argamassa chamada Insecol, que basicamente inspirou muitas das linhas da antiga Sica, que chamava Sica Rejunte. Opa, não pode falar outros nomes, né? Então, vamos, depois você corta na edição. Placa cerâmica, em 97, basicamente surgiu a 3818 e a 3816 e 17, que basicamente já vinham com edições, sendo montadas, mas basicamente se organizou o que é placa cerâmica, que ensaios são feitos e como se assenta com argamassa colante ou no método tradicional. Mas continuamos tendo problema porque nunca se resolveu certos dilemas, porque vícios culturais e vícios sistêmicos. Daí surge, em 2010, por exemplo, as normas de placa de rocha, basicamente fixando, já que não vai cair em domínio público, tem que ter insert e tem que ter grampo. Tá? E ela é revisada agora em 2022, tá? Agora começa a revolução, patologia, Renato Saad todo dia trabalhando, Falcon Bauer, Cavani, todo mundo correndo feito louco, as fachadas desplacando, você faz a revisão, onde a 13755, para atender a 13575 desempenho, que falava de vida útil, mudou de 10, 15 páginas para 60 páginas, e virou basicamente um grande manual
de como fazer uma fachada, que basicamente é as cartilhas do projeto de fachada. E trouxe o conceito de painel teste, trouxe o conceito de projeto de fachada e vários pontos obrigatórios. E agora, em 2020, basicamente, se criaram os grupos de revisão, porque não dá mais para ter uma norma discutindo 900 centímetros quadrados, se não tem mais placa de 900 centímetros quadrados praticamente. Tem que discutir as fronteiras de 1 metro por 3. E esse grupo está em revisão e está discutindo cordão cruzado, cordão no mesmo sentido, e assim por diante. Para chegar nesse ponto, né, foi pedido também que a gente falasse de algumas patologias, e uma delas é inflorescências, né, que é uma das patologias da moda, né? Então, as manifestações patológicas nascem, na minha opinião, de sistemas de revestimentos frágeis, vulneráveis e não duráveis, desequilibrados e mal manutenidos. Gostou, André? Resumi tudo ali num pequeno... Isso é uma poesia que eu aglutinei ali para caber no slide. Tá? Uma poesia marginal da engenharia, André. Anota aí. Então, basicamente, você vê um cenário hoje no cenário, ou a fachada está pichada por um pichador, ou ela está com eflorescência. Então, ou a fachada se autocontamina por sais, ou vem alguém e ficha a tua fachada. Esse é o cenário urbano nas grandes cidades. Por quê? Para mitigar a eflorescência, não adianta ter um líquido mágico ou alguma coisa. Você tem que criar novamente um sistema equilibrado. Porque a eflorescência só existiu porque houve quebra de estanqueidade. Porque os sais estão nos corpos cimentícios. Por melhor que ele tenha polímeros, se a água chegar, água mole em pedra dura, vai furar as cascas de proteção e vai soltar os sais. Então, se eu quero mitigar a eflorescência, eu tenho que ter atividade meio qual? Eu tenho que entender como que o sistema foi projetado e quais são as portas de entrada dele. Daí eu tenho que executar todo o bloqueio dessa porta de entrada e recuperá-la e depois inspecionar isso de tempo em tempo. Senão, a memória patológica volta. Toda patologia, meus queridos, ela tem memória. Se você não apagar a memória, isso é, como diz o André, a grande frase do Flávio, a água vai entrar. Então, você tem que dar até saída para essa água. Então, essa é uma grande diagnóstica. E não esqueçam, pessoal, tem um pouco de natural no fenômeno de fluorescência, senão essas cabrinhas lá na Itália não morreriam de fome. Toda alvenaria solta fluorescência e essas cabras alpinistas vão lá visitar lá nas barragens italianas, você vai ver várias cabras dessa vivendo de fluorescência. Se você não resolver no teu prédio, vá na Itália e importe cabras montanhesas que elas resolvem, viu, André? A MC pode trazer e lançar. Tá bom? Gostou da sugestão para a tua linha? Dá para colocar algumas empresas de limpeza, né? Elas podem vender essa cabra aí. Acho que é boa, hein? Olha aí, ó. Bacana. Trincas em placas de piso. Agora é a grande praga do momento, pessoal. Eu tenho placas de 1 metro por 3 assentadas com junta seca e eu não tenho a cultura da junta de movimentação no Brasil. Eu não faço dupla camada, a argamassa é tudo igual e junta é feio, o meu arquiteto não gosta. Então, várias edificações com placas de 1 para 3 sofrem o problema de várias placas fissurarem. Como eu vou equilibrar essa patologia? Trincas em placas assentadas. Eu criei um sistema monolítico, hoje em salas que são lajes inteiras corporativas. Eu peguei um caso que tinha 200 metros quadrados de laje, mas tinham paredes de drywall em cima da laje, sem viga nenhuma embaixo. Aquela laje tem uma isodeformação, ela cria algumas flechas. E eu, burramente, criei um sistema rígido de placas cerâmicas em cima, no qual ele não tem capacidade de se rotular em juntas de movimentação. Então, o primeiro ponto para mitigar esse ponto é analisar como é que foram as deformações, as isodeformadas desse sistema. Segundo, eu tenho que locar, se não tem, relocar o sistema de juntas nos pontos de maior inflexão. E, no mínimo, fazer uma distância térmica, que a norma sugere 30 metros quadrados interno ou 20 metros quadrados externo. E, ao assentar essa placa ou reassentar, usar ventosas e vibradores, para que não tenha bolsões de ar. Então, novamente, é um novo amanhã e um novo cenário para o azulejista mundial brasileiro. Então, grandes ambientes são lindos, mas requerem juntas. Então, eu preciso ter juntas ou com selantes, ou tenho que aderir finalmente aos perfis pré-formados. O que eu não posso é não ter juntas. Desplacamento. Acabamos de acordar de uma vergonha de quase, 3, 4, 5 milhões, alguns falam em 8 milhões, de desplacamento, como da foto da direita, em obras populares no Brasil, de 2017 a 2020. Pipoca um projeto processos sobre isso. A Revista Técnica tem uma edição única sobre isso. Olhamos para as fachadas, pastilhas estufadas, pastilhas imbricadas e pastilhas caídas. Então,
sistemas populares ou sistemas construtivos mal projetados e mal construídos. E placas cerâmicas, infelizmente, em alguns casos, com patologia. Então, para fazer isso, nós precisamos ter placas cerâmicas de verdade e assentamento de verdade, como nós chamamos na Planvilha e nas nossas publicações. Porque, às vezes, estão dizendo que estão fazendo alguma coisa por aí. Assentamento de verdade deixo para o André, mas é basicamente ter extensão da aderência dos dois lados. E na questão das placas, dilatações proporcionais entre todos esses elementos das camadas. Defeitos nas superfícies, manchas, riscos, desgastes. Eu tenho que ter um poder de observação, mas eu tenho que observar de uma distância certa. Não adianta eu pôr uma lupa e me deitar em cima do piso que você vai achar riscos, como você vai achar algum defeito na pele da Miss Universo. Você tem que olhar de uma altura que o julgador julgue e possa ser justo. Então, definir, que eu gosto dessa imagem ali da posição. Piso se olha assim, não se olha agachado. Se olha com uma posição. Então, tem que se definir novamente na engenharia como é que é a equidistância para poder fazer o homem vitruviano receber seus objetos, não com uma lupa, né? Ou com um holofote. Mas não todo mundo precisa saber sobre que tipo de revestimento que ele está assentando, transportando, rejuntando e usando quando o consumidor. Não adianta eu ter um mármore branco como nessa foto e ter trabalhado com botina de obra cheia de marcas pretas, depois para tirar com produtos. Não adianta eu usar um rejunte que mancha as bordas. Eu tenho que ter o equilíbrio do banquinho, André. Esfarelamento e fluorescência de piscinas. O André vai mostrar para vocês lindas piscinas, só que infelizmente 2 anos depois elas esfarelam e desplacam. Por quê? Porque são sistemas que têm a água da piscina desbalanceada. Não tem boa extensão de aderência no assentamento. Novamente, banquinhos desequilibrados capengas, baseados na Super M12HP ou baseados na Super Pedra importada da Ásia. Mas, na verdade, não adianta, pessoal. Tem que ter a Super Pedra importada, tem que ter a Super Argamassa, mas tem que ter o Super Projeto, o Super Colocador. Que todos eles humanos têm que ser humildes e cada um fazer trabalhos, André, honestos e fazer assentamento de verdade. Gostou dos termos ou não? Com certeza, né? Tinha uma outra que eu ouvi também do consultor Otávio lá de Minas, né? Que ele fala que os produtos não precisam fazer milagre, eles só não podem fazer besteira. É isso mesmo. Como diz o nosso grande sábio comum, Rogério Skylab, no fundo das bobagens tem que ter verdade. Né? Então os produtos têm que ser verdadeiros, né? E assim segue a nossa história, André. Espero ter cumprido o tempo, né? Gostou do meu saquinho de argamassa? Quero que você... vamos tentar negociar. Ele é o... Meninas que tem moças na sala, tem, né, André? É o cara ideal. Feio, mas bombado, com barriga tanquinho, André. Esperando ali para receber o rótulo ali, tá? E você, André, precisa ajudar agora a montar um banquinho equilibrado com as argamassas, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse singelo tempo é isso. Não adianta a gente ser muito erudito. Isso é bom, isso nos deixa famosos, mas o que interessa para o mercado é que nós façamos uma engenharia equilibrada e que o nosso receituário, que os projetos meus, o projeto da Fabiana, o projeto do Jonas sejam equilibrados, que eles sejam compreendidos por toda a cadeia e que se construa no Brasil, de fato, né? E que a construção civil brasileira se assente num estofo confortável, duradouro, André, mas equilibrado. Vocês vão ter aqui, né? Quero agradecer ao André, vou ficar aqui ouvindo o André, que eu sou fã das palestras dele, né? Aqui tem os meus contatos, se quiserem printar aqui. Basicamente é Planvilha ou engenheiro.paulo S. Silva. A gente posta muita coisa com o meu amigo e colega e irmão Renato Saad. A gente tem feito autores da engenharia. Com mais 3 colegas temos novos patologistas. O Autores da Engenharia tem entrevistado todos os grandes autores brasileiros. Então a gente quer contribuir e sempre gostamos de terminar com essa frase em nossas palestras. André, viva a boa engenharia! Ponto de exclamação. Acrescento hoje para você. Honesta e equilibrada. Com certeza. E falando em equilibrada, né? Você falou do banquinho das argamassas colantes, né? Esse tripé aí, eu acho que se eu fosse definir hoje, né? Você perguntou se a argamassa é tudo igual, né? A gente tem um tripé aí onde a gente parte de conhecimento,
né? Tudo parte do conhecimento, né? Da gente saber o que a gente precisa fazer, para qual situação a gente precisa fazer. A gente tem a perninha ali da tecnologia, porque só conhecimento não faz nada, né? A gente tem que ter tecnologia para isso, né? E a gente precisa ter reprodutibilidade, né? A gente precisa ter um sistema que funcione. Você pode fazer ele N vezes, ele tem que funcionar N vezes, né? N banquinhos. Exatamente, todos iguais, todos com o mesmo formato. Eu acho que se fosse pensar hoje só na argamassa seria isso. Aí se a gente for entrar no revestimento, se a gente for entrar no sistema como um todo, né? Todas as funções ali que cada profissional exerce nesse caminho, aí a gente vai estar falando, como você disse, de sintonia, a gente vai estar falando de treinamento, a gente vai estar falando de tanta coisa. Aí eu acho que esse banquinho ele não vai ser mais 3D, viu, Paulinho? Ele vai ser um tripé 4D, 5D, a gente tem outros eixos aí para a gente na apoiar. verdade, seria o metaverso? Pode ser o metaverso, pode ser um banquinho do metaverso, viu? Não tenho dúvida, não. E pessoal, assim, vocês viram aí em 30 minutos tudo que o Paulinho consegue passar para a gente. E, olha nas mídias aí o tanto de coisa que o Paulinho está produzindo aí. Como ele falou, esse podcast com o Renato, vocês vão encontrar no Spotify. Quantas horas, Paulinho, a gente tem de conteúdo ali? Já temos 410 horas da nata da gente. É um conteúdo cultural, não é um conteúdo tanto que nunca foi monetizado, porque Sim. Na verdade a escrita brasileira não é tanto monetizável. Infelizmente, nossos livros não são grandes fontes de renda para os seus autores, mas são grandes fontes de legado. São pessoas extremamente generosas que não enterraram seu conhecimento como os piratas, né? Com medo que o ouro deles fosse roubado, mas colocaram em museus e livrarias para que fossem lidos. E eu, Renato, né, temos o prazer de estar trazendo, né? Tem muita gente boa que está vindo, vem agora Elton Bauer, e assim vai, pessoal. A gente tem convidado todos, mas o que interessa é como eu decidi fazer uma palestra conceitual, né? As pessoas têm que, de fato, pensarem. E o equilíbrio vai ser a solução. Com certeza. Recomendo muito, viu, gente? Busquem o podcast, porque é um conteúdo muito legal. E como o Paulinho disse, ele traz aí toda a bagagem histórica, técnica, cultural que a gente tem hoje da engenharia aqui no Brasil. Muito, muito legal. Uhum. Bom, gente, só para eu também deixar claro, né? Eu esqueci de falar isso no começo. Eu vou fazer agora a minha apresentação e logo após a minha apresentação a gente vai disponibilizar aqui no chat um link para o certificado, tá? Então essa é uma palestra online, né? Mas ela tem também o certificado de presença aí para quem quiser. No finalzinho aqui eu jogo o link no chat para vocês poderem acessar esse certificado, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, pegando aí o gancho do que o Paulinho passou, né? Então a gente tem esse tripé aí, né? Onde uma das pernas desse banquinho são as argamassas colantes, né? Claro que não é o banquinho inteiro, mas é uma perna bem importante, né? Não só a argamassa colante, como também as argamassas de rejuntamento, né? Os selantes e todos esses materiais que compõem o sistema. Então, a ideia aqui hoje é eu falar um pouquinho, fazer esse paralelo da evolução dos revestimentos que o Paulinho já mostrou, né? E justificar a necessidade de argamassas especiais, né? Porque se já é difícil, como o Paulinho disse, convencer o aplicador que a argamassa não é tudo igual, né? Tendo uma norma que define o que cada argamassa é capaz de fazer, você imagina quando a gente entra no mercado de argamassas especiais, onde nem sequer a norma contempla tudo isso, tá? Então, essa é a ideia aqui. Para quem já participa do MC Fórum há mais tempo, talvez lembre que há uns 4 anos atrás eu fiz uma apresentação com esse mesmo tema no MC Fórum presencial, mas assim, é um tema tão atual que eu percebi que 4 anos depois tudo já tinha mudado já, né? A gente tem muita coisa nova para falar, tá? A foto aqui da esquerda, né, já representa um pouquinho aí do que a gente espera de uma argamassa especial, né? Ela tem que trazer para a gente a garantia, né? Como o Paulinho falou, a extensão da aderência, né? Ela tem que garantir
né, que as duas camadas adjacentes aí estejam bem conectadas e bem aderidas, né? E a gente consegue isso muitas vezes com argamassas comuns, mas dependendo do caso, isso não é possível, tá? Então vamos começar aqui. Vale falar, né? Quem quiser dar uma olhadinha no Hub da MC, tem bastante artigos já que a gente escreveu falando sobre isso e outros assuntos. A gente deixa todo o material rico por lá, então vale a pena às vezes para consultar lá alguma coisa que vocês ouviram falar aqui nos fóruns ou que vocês tenham interesse de outros assuntos parecidos, tá? Bom, gente, então para a gente falar desse tema, a gente tem que começar falando dos revestimentos no Brasil, né? Qual que é o cenário dos revestimentos no Brasil hoje, né? Vocês já viram aí a linha do tempo, o Paulinho mostrou isso para a gente, mas a gente vai falar agora especificamente no Brasil, como que essa linha, como esses revestimentos se apresentam hoje, tá? E aí eu deixo os slides bem vagos aqui de propósito, né? Para que vocês possam refletir sobre isso. Como o Paulinho falou, o mais importante é que a gente pense sobre o que a gente está aqui avaliando, né? Bom, e aí vocês vão ver duas piscinas, né? Piscina é tudo igual, né? Essas duas piscinas são atuais, né? Então, no mesmo período do tempo, você vai encontrar duas piscinas muito diferentes, né? Na direita ali, você tem, dentro da piscina, o revestimento clássico ali, azulejinho, 20 por 20, né? Azul com rejunte branco, clássico, né? De piscinas, né? Enquanto na esquerda, você vai ter uma pedra vulcânica, né? Uma pedra que veio do outro lado do mundo, né, com propriedades super específicas, né, vai se comportar de uma forma muito diferente, né? E aí eu pergunto, vamos pegar a norma brasileira para escolher? Eu coloco AC1, AC2 ou AC3, né? Será que é aderência que falta para uma pedra vulcânica? Pedra vulcânica é uma pedra, né? Tem muita porosidade, né? Então, teoricamente, o próprio cimento teria aderência nela, né? Ele vai conseguir penetrar na porosidade da pedra e vai conseguir segurar. Então, eu poderia fazer como AC1? Será que eu poderia? Né? Então, não, então vou fazer com uma C3, né? Beleza, a C3 é mais aderente. Mas é por conta de aderência que essa pedra vai cair? Que ela vai desplacar? Né? Bom, essa pedra ela vai expandir 3 a 4 milímetros por metro. A minha argamassa ela expande isso também? Outra pergunta, depois que essa pedra expandiu, né, é igual uma EPU de cerâmica? Que essa expansão ela é irreversível? Ou não? Ou essa pedra ela vai molhar, vai expandir, depois ela vai secar e vai retrair? E ela vai esquentar, vai expandir, vai esfriar, vai retrair, né? Se eu tiver uma criança na casa, essa criança ficar pulando na piscina, e essa água da piscina molhar a borda a cada pulo que a criança der, quantos ciclos de expansão e retração uma pedra que está na borda vai ter por dia, né? Será que não tem perigo também de propagar uma trinca por fadiga, por exemplo? Né? Essa argamassa tem que acompanhar tudo isso, né? E as juntas, né? Eu posso pegar uma norma que define juntas para um revestimento comum e aplicar essas mesmas juntas para um revestimento que expande 3 a 4 milímetros por metro? Então, assim, aí vocês começam a ver a importância, né, da gente não fazer as coisas só no automático, né? A gente refletir sobre o sistema e como a gente está projetando esse sistema para o uso específico, né, que a gente tem naquela situação. Então, não vou perder muito tempo com a pedra aqui, mas o manual das pedras vulcânicas vai falar para vocês molharem a pedra antes, para ela já ser assentada, já previamente expandida. Vai falar de proteger ela contra calores extremos nos primeiros 7 dias. Uma série de cuidados aí que um revestimento específico, né, muito moderno, por um lado, mas, por outro lado, muito natural, muito rústico, e a gente tem que saber lidar com essa rusticidade da pedra, né? A gente tem aqui as forças da natureza falando mais alto. E a gente tem que usar a engenharia para entender essas forças da natureza, né? E aí, física e quimicamente, conseguir contemplar esse sistema de modo que ele consiga trabalhar junto com essa pedra, né? E essa foto da direita aí também não é tão simples, né? O azulejo é um revestimento cerâmico bem convencional, né? Só que a gente tem também pedra natural do lado de fora, né? E a gente tem outro granito aí fazendo a borda, né? E entre os revestimentos distintos, a movimentação é igual? Não tinha que ter aí uma junta de dessolidarização? Né? Então, mais uma coisa para a gente refletir. Tá, mas aí a gente pode falar então de azulejos mais básicos, né? Essa foto da direita aí poderia ser da casa da avó aí de cada um de nós, né? Azulejo antigo, né? Bem tradicional, bem poroso, né?
Na esquerda ali a gente já tem também uma cerâmica monoporosa, que como alguns de vocês já devem saber, né, é uma cerâmica que tem uma porosidade elevada também, muito parecido com o azulejo da vovó ali em cima. Mas espera aí, será que eles são feitos da mesma forma, né? Como que é a fábrica de um azulejo dos anos 50, 60 e como que é a fábrica de cerâmicas monoporosas ali embaixo, né? Hoje em dia. Né? Então, você tem também a tecnologia sendo usada a favor da redução de custo, mas não necessariamente a favor de uma melhora de propriedade. Né? Monoporosa que muitas vezes, né, ela é indicada somente para a parede. Ela não vai ter resistência aí para receber cargas, por exemplo, como num piso. Né? Mas tem problema ela ser assim? Então ela é um investimento pior? Não, ele só tem que ser adequado para a situação que você vai colocar. Você tem que saber que um investimento mais poroso vai ter uma IPU maior, né? Você tem que saber que um investimento mais poroso vai ter uma movimentação maior, né? Mas ainda assim, muito diferente da época do azulejo, né? Onde a gente molhava ele, deixava ele no balde, né? Absorvendo água, e a gente colocava ele com areia e cimento. Não tinha argamassa colante ainda, né? Então, olha como mudou, né? O revestimento ele acaba sofrendo evoluções, e a argamassa que a gente usa para sentar tem que evoluir junto, né? Aí a gente vai olhar então revestimentos de piso, cerâmicas de piso, né? Então, um revestimento cerâmico convencional de piso, né, ou um ladrilho hidráulico, né, um revestimento que já é usado há tanto tempo. E a gente tem agora porcelanatos, né, de altíssima dureza, muitas vezes, né, por sua vez muito rígidos, muito pouco flexíveis, né, e como o Paulinho falou, que vão sofrer muito para se adaptar aí à flecha que pode se formar no substrato, na base, né? Se for uma laje, né, um contrapiso, né, e a flecha que isso pode se formar. Né? E a gente vai ter espessuras diferentes também, né? Um ladrilho hidráulico vai ser 2 vezes, 3 vezes mais espesso que um porcelanato atual. Isso faz diferença também, né? A gente não pode esperar que tenha o mesmo desempenho, tá? Então, eu posso, para um porcelanato atual, usar a mesma argamassa que eu usava para um ladrilho hidráulico antigamente, né? Então, mais uma pergunta aí que eu deixo para vocês. E as pastilhas, né? As fabulosas pastilhas. Então tem uma argamassa para pastilha no mercado. Legal. Né? Essa argamassa ela serve para pastilha cerâmica, para pastilha de porcelana, para pastilha metálica, para pastilha de vidro. Né? E essa última pastilha que eu coloco aí, tem pedra natural dentro da pastilha, tem cerâmica dentro da pastilha e tem vidro dentro da pastilha. E agora? O que eu vou usar para assentar isso? Né? Então, às vezes é um revestimento tão simples assim, você acha que tranquilo, né? Revestimento pequeno, eu vou usar uma argamassa qualquer. Né? E aí você vai começar a ver, poxa, o rejunte que eu usei aqui manchou bem aquela pedrinha da pastilha ali. Né? Daqui a pouco, o vidro que eu coloquei, né, da pastilha começa a desplacar. Nossa, mas a absorção dele é quase zero, né? Eu não posso usar uma argamassa qualquer, né? Vai precisar de aderência química aqui, né? Então, vejam o tanto de cuidados que a gente tem que ter. E as pastilhas de alumínio, metálicas, né? Algumas são feitas, inclusive, de latão, né? A gente encontra hoje todo tipo de liga metálica que vocês imaginarem com essas pastilhas metálicas, né? E aí o fabricante vai falar que o material dele não risca a pastilha metálica. Mas espera aí, propriedade de riscamento, né? Aí a gente tem que lembrar quando a gente risca um lápis no papel, né? O que é a propriedade de riscamento, né? A gente tem um material mais duro se mantendo íntegro e o material mais mole, menos duro, se desgastando, né? Então, quem que é mais duro aqui? O lápis ou o papel? Né? Bom, quem se desgastou na situação foi o grafite do lápis, né? Então, por mais que a gente pense que o grafite é mais rígido, né? Rigidez e dureza não são propriedades diretamente proporcionais, tá? O mais duro aqui é o papel, que se manteve íntegro, enquanto o grafite ele tem uma dureza menor, ele vai se desgastar. E a mesma coisa acontece quando você aplica um rejunte sobre uma pastilha, né? Aí você vai ter que ter a tabela de dureza, Vickers, né? Enfim, qualquer Rockwell, qualquer medida de dureza que você queira, de cada liga metálica que você vai ter aí, né? E aí, você vai ter uma argamassa que você garante que não vai riscar nenhum tipo de pastilha metálica? Então, né, importante aí você pensar num projeto, quando você contempla uma pastilha metálica, qual que é a dureza dela, né? De preferência fazer um teste, né, no painel teste, se esse rejunte não vai riscar essa pastilha ou não. Senão você vai botar
todo um projeto caro, bonito, né, bem pensado, a perder por causa de um rejunte. Né? Então, vejam como tem características aqui que a gente está falando que a norma brasileira não contempla. Né? Revestimentos cimentícios, né? Pedras artificiais, vamos dizer assim. Né? Sempre vão ter um empeno característico, né? São feitos em moldes, né? E a água não vai sair por baixo do molde, nem pela lateral do molde, né? Ela sempre vai sair pela parte de cima. Na hora que essa peça for desformada, essa parte de cima, para onde a água saiu, vai ser o tardós do revestimento, né? E ele vai acabar tendo um empeno característico, porque essa água que saiu por cima, ela vai aumentar ali a intensidade da cura do cimento, né? E com isso, a gente vai ter uma retração maior. Essa peça vai ter um empeno característico. Né? E aí você vai pegar peças de 80 por 80, 1 por 1, às vezes o empeno chega a 8 milímetros, né? Mas a argamassa colante comum, ela vai curar bem até 1 centímetro, né? Se eu passar disso, como é que ela vai garantir que ela vai ter água, né? Mesmo com retentor, no meio da argamassa colante, né? Garantindo a cura pelos 28 dias. Né? Então a gente vai precisar de uma argamassa especial. Né? Uma argamassa comum, a norma não contempla cordões mais grossos do que 1 centímetro, por exemplo. Né? Ela conta que a gente vai fazer assentamentos pelo metro da camada fina. Então, aí mais uma propriedade que, se eu for olhar a C1, A2 e C3, eu não vou saber qual argamassa indicar. E aí a gente tem aí alguns revestimentos especiais, né? Para a gente destacar. Bom, então eu vou usar a melhor AC3 que eu tenho, né? Mas é a mesma AC3 que eu vou usar para um slim de baixíssima absorção, né? 3,20 por 1,60, né? Muito rígido, né? Com, por exemplo, um revestimento cimentício, né? Que tem muita absorção, que tem muita movimentação, né? Mas peraí, mas essa movimentação é igual à movimentação da pedra vulcânica, né? Que eu falei agora há pouco. Então vejam como cada revestimento tem sua peculiaridade, né? E é importante a gente ter aí argamassas que atendam esses revestimentos específicos, né? Então, se a gente for olhar a norma brasileira, ela contempla basicamente aderência, né? Qual é a propriedade que a norma brasileira contempla hoje? Aderência. Né? A diferença de AC1, AC2 e AC3 é o nível de aderência que cada argamassa dessa traz para a gente, né? Além disso, a gente tem deslizamento reduzido, interessante para a gente fazer aplicações na vertical, né? Mas também é um deslizamento que é contabilizado, né? Que é medido com uma cerâmica 5x5. Não é o mesmo deslizamento que a gente vai ter, por exemplo, com uma peça que pesa 70 quilos por metro quadrado, né? Como uma pedra natural, né? E talvez a gente tenha também a classificação E nessa argamassa, que vai aumentar o tempo em aberto. Vai dar mais tempo de trabalhabilidade para a gente numa fachada, num ambiente ali onde a argamassa pode secar muito rapidamente, né? Mas a gente está vendo basicamente só aderência, né? E com relação às outras propriedades que a gente acabou de falar ali atrás, né? Se eu olhar aqui a argamassa colante, segundo a norma europeia, por exemplo, a 12004, ela já divide em 3 bases químicas: cimentícios, dispersões, né? Então, resinas dispersas em água, como por exemplo acrílicas, né? E resinas reativas, né? Resinas que reagem quando a gente aplica, né? Então, epóxi, poliuretano e assim por diante, né? Ela vai falar também se ela tem uma aderência comum ou alta, que é bem parecido com a nossa C2 e a C3, né? Ela vai falar de secagem rápida, né? Uma propriedade bem interessante aí para evitar manchas, né? Para a gente ter uma liberação rápida de alguns ambientes. Ela vai falar também do deslizamento reduzido, do tempo em aberto estendido, como a norma brasileira, né? E ela fala também se essa argamassa é flexível ou altamente flexível. Eu já vi algumas perguntas do chat aqui, então adiantando, né? A norma europeia, ela tem um ensaio, não é complexo, ele é feito no Brasil por alguns laboratórios, né? Quem quiser depois, eu posso até compartilhar um vídeo legal mostrando como esse ensaio é feito, né? E essa flexibilidade, né, ela é medida fazendo um corpo de prova e fazendo a deformação dele, né, dessa argamassa, sob 3 pontos. 2 pontos vão empurrar esse corpo de prova para baixo e o ponto do meio vai manter ele para cima. Então, essa argamassa, esse corpo de prova, ele vai flexionar, né? E se ele tiver entre 2,5 e 5 milímetros de deformação, essa argamassa é S1, é uma argamassa flexível, tá? Se ele tiver acima de 5 milímetros,
ela é S2, altamente flexível. Tá? Não preciso nem falar para vocês que uma ótima AC3 aqui do Brasil, ela não é nem S1, ela não chega nem aos 2,5 mm de flexibilidade. Tá? Então, olha a importância da gente ver essa flexibilidade, porque às vezes a gente tem uma argamassa muito aderente, a gente consegue aumentar muito a aderência mecânica dela, aumentando a porcentagem de cimento dessa argamassa, né? Só que ela está ficando cada vez mais rígida, né? E ela vai estar super bem aderida na minha peça. Mas na hora que a peça movimentar, a argamassa não consegue movimentar junto, né? E aí não há tensão de tração que segura essa peça. Essa peça vai desplacar, tá? Então, uma propriedade super importante que a norma brasileira não contempla, tá? E a gente tem também a questão dos tipos de cordão, tá? Embora a norma europeia ainda não fale disso dentro da norma, culturalmente já é algo muito mais difundido no mercado europeu, né? Que a gente pode utilizar o método de camada fina, né? Com cordões de argamassa de 6, 8 milímetros, como a gente faz aqui no Brasil também, mas a gente também tem o método de camada grossa, né? Então, argamassas que precisam de mais espessura, como eu falei lá atrás, para compensar alguns empenos, né? Para conseguir resistir ao peso de peças pesadas, né? Então, a gente já tem argamassas que conseguem curar bem, mesmo com até 3 centímetros, por exemplo, né? E a gente tem o conceito também de cordões derramáveis, né? Então, cordões fluidos, né? Que vão ajudar a gente a trabalhar com peças leves, né? Peças que têm aí uma fragilidade, vamos dizer assim, né? Elas podem ser muito duras, né? Mas elas são pouco dúteis, né? Elas são, na verdade, frágeis, né? Então, impactos grandes podem fazer essa peça quebrar, como, por exemplo, os porcelanatos de grandíssimos formatos, né? Então, ela vai precisar de uma argamassa que ceda facilmente ao peso da peça, para a gente não ter que ficar forçando muito essa peça e correndo o risco da peça quebrar, né? Então, olha a diferença, eu vou voltar aqui para vocês verem o tamanho do meu slide quando eu falo de classificação brasileira e o tamanho do meu slide quando eu falo de classificação europeia. Olha o tanto de coisa que a gente pode melhorar, né? Somente olhando para o resto do mundo, né? Tá? E quando a gente fala de norma de rejuntos, não é muito diferente. A gente tem ali os tipos de rejunte, mas não vou ler a norma inteira, né? Só para destacar aqui, sempre falando de rejuntos de base cimento, né? Então não citam aí rejuntos acrílicos, epóxis, né? Rejuntes híbridos que a gente tem hoje, né? A gente não entra nesse mérito com a norma, né? E ela vai falar muito aí de aplicação para placas cerâmicas, né? Então, uma aplicação muito básica ainda, né? Tá, então, tanto tipo 1 quanto tipo 2 vão ter essa limitação, né? Placas cerâmicas, né? Rejunte base de cimento, né? Então, olha aí, a única nota de rodapé que a gente tem aqui que fala que para ambientes agressivos, né? Mecanicamente ou quimicamente, consultar o fabricante. Então, hoje, o fabricante ele tem que fazer esse papel aí de passar informação para o projetista, de passar informação para o engenheiro, para o arquiteto, né, para que eles saibam qual que é a propriedade que o rejunte dele, por exemplo, vai atender. Porque quando a gente sai aí da seara do cimentício para a placa cerâmica, a gente fica aí totalmente sem referência, né? Então, olha o tanto de coisa que a gente pode evoluir também quando a gente olha para os rejuntes, né? E, claro, né, lembrando sempre, né, tendo a visão de que o revestimento não é só aquela pecinha que a gente comprou na loja, que a gente achou linda, né? O revestimento é o sistema inteiro, é um sistema de revestimento, né? Então, o que a gente for usar ali tem que estar em coerência com a impermeabilização que a gente escolheu, né? Se tem alguma camada de isolamento, seja ele térmico ou acústico, né? Como que esse isolamento funciona, né? Vai deixar a nossa camada flutuante ou bem aderida, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? A camada de contrapiso, ela é necessária, né? Qual a espessura dela? Ela vai trabalhar, não vai trabalhar? Para que ela vai servir, né? Então, a gente tem que pensar no sistema inteiro, as juntas, né? Então, por exemplo, chapisco e reboco, né? Uma aplicação tão simples e tão usual que a gente faz no Brasil, né? Se a gente remover essas camadas, tem problema? Né? E aí eu pergunto para vocês, aí uma analogia que eu aprendi aí ao longo desses anos, né? Se eu remover o amortecedor do tênis, vai fazer alguma diferença? Posso remover? Né? Tem duas respostas aí. Ou a primeira, não remova, né? Ou a segunda, né? Remova. Mas você vai ter que
fazer com que esse tênis tenha um material muito especial, né? Para ele conseguir ele mesmo fazer o amortecimento, né? E ainda assim resistir à abrasão. Ou você vai ter que usar uma meia muito especial, né? Uma meia que vai fazer o amortecimento também. Então, a mesma coisa com o chapisco e reboco, né? Você vai ter ali prédios, o exemplo que eu sempre trago aqui, Balneário Camboriú, prédios com índice de desbelteza enorme, movimentação enorme, né, nas fachadas. E aí eu quero fazer essa fachada sem reboco, sem chapisco. Vai dar certo isso? Quem que vai fazer o amortecimento? Quem que vai diminuir o choque aí entre os módulos de rigidez da cerâmica e do concreto? Né? Eles vão movimentar de forma diferente. Tem um gradiente de calor aí entrando, né, da cerâmica para dentro da estrutura. Né? O concreto não vai estar na mesma temperatura que a cerâmica. Eles vão dilatar e contrair em momentos diferentes, né? Então, o chapisco e o reboco, eles estão aí para fazer esse amortecimento. Você vai tirar ele, você vai usar o quê no meio? 3 milímetros de argamassa colante vão dar conta? 4 milímetros, né? Será que eu não tenho que usar uma argamassa mais espessa, uma argamassa especial, mais flexível, né? Então, tudo isso o projetista vai ter que pensar aí na hora de fazer um projeto como esse. Tá? O uso de um primer, né, pessoal? O Brasil não usa primer, né? É um conceito tão simples em outros países e que faz tanta diferença. Às vezes a nossa base coloca tudo a perder, né? Uma base que não foi bem curada, uma base que está com uma resistência baixa, né? Então, vamos fazer uma ponte de aderência, vamos reduzir a pulverulência da base, né? Fazer com que ela pare de soltar pó. Não adianta a gente colar uma argamassa fantástica, né, super tecnológica em cima de pó. O pó está solto, né, gente? O pó não foi aderido. Então a gente vai ter problemas aí. Essa pulverulência tem que ser resolvida, né? A base tem que ser selada, né? A base não pode roubar a água do produto, né? A base não pode entregar água para o produto também, né? Então o selamento da base é importante. Vamos unificar a condição da base para que a gente tenha, né, no painel teste que a gente vai fazer ali 12, 24 arrancamentos, né? E cada um deles vai dar um resultado tão diferente um do outro. A gente precisa unificar essa base para que todos eles tenham resultados iguais, né? Não adianta a gente ter uma segurança em parte da fachada. Em alguns pontos a fachada está com uma resistência menor, né? Ah, se algumas peças caírem, tudo bem, né? Não, a gente tem que ter a fachada inteira segura, unificada, né? A gente tem que reduzir a perda de água dos produtos, né? O primer ele chega até a ajudar o tempo em aberto da argamassa, né? Porque a argamassa ela vai ter menos perda de água, ela vai estar ali mais segura, né? Vamos dizer assim, com a condição que a gente aplicou ela, né? Com aquele teor de água que a gente aplicou ela. Então, até o tempo em aberto da argamassa aumenta, né? Para quem aplica aí autonivelante para corrigir contrapiso, né? Usar o primer faz toda a diferença, né? Garante a fluidez do produto. Então, olha como o primer ele vai trazer para a gente um aumento do desempenho de qualquer material que vier depois, seja impermeabilizante, uma argamassa colante, um autonivelante, né? Então, os primers ainda são um tabu aqui no Brasil. Pouca gente usa, só vê como um aumento de custo na obra, né? E quando você faz a conta por metro quadrado, ele aumenta muito pouco esse custo e o que ele traz de segurança para a gente é absurdo, né? De ganho de performance, de ganho de desempenho, né? Tá? E, claro, né? Não tem como não falar de fluorescência, que é um problema que tem aparecido muito recentemente, né? E essa fluorescência, gente, ela pode estar relacionada ao próprio revestimento também, né? A gente tem que tomar cuidado com todo o sistema, como o Paulinho falou, né? Tentar evitar que a água entre e ainda assim saber que uma hora ela vai entrar, né? E aí garantir que ela vai ter por onde sair, né? Ter um sistema de drenagem eficiente, né? Ter uma argamassa, uma coisa simples, gente. Ter uma argamassa bem preenchida. Fazer direito a colagem simples para peças pequenas, duplas para peças maiores, né? Com os cordões paralelos, deixando o ar sair, arrastando a peça para quebrar esses cordões, né? Garantindo 100% de preenchimento nessa peça, né? Por quê? Porque assim eu dificulto a água de correr por esses veios de argamassa que a gente deixou embaixo da peça, né? Eu já evito uma série de eflorescências generalizadas que a gente vê hoje, tá? Então, muito importante a gente tomar cuidado com essas práticas básicas aí que fazem toda a diferença, né? E ter um sistema de drenagem eficiente para essa água correr. Mas ainda assim, a gente pode ter as criptoeflorescências, né? Eflorescências que vêm de dentro do próprio revestimento. Revestimento natural, ele pode ser rico em cálcio, né? Muitas vezes ele é rico em cálcio. E aí eu não controlo ali o teor de cálcio da piscina. Dureza cálcica muito baixa, né?
pela lei do equilíbrio, né, princípio de Le Chatelier, lembrando lá da química do ensino médio, né, se eu tenho um meio mais rico em cálcio e um meio menos rico em cálcio, esse sistema, quando ele entrar em contato, ele vai tender a se equilibrar. Então, o cálcio de dentro da pedra, ele vai sair para fora da piscina. Eu vou ter fluorescência aparecendo, né? Então, tem que controlar bem o teor de cálcio dessa piscina, para que ela não roube o cálcio da própria pedra. Senão, você controlou todo o sistema, impermeabilizou, cuidou do reboco, do substrato, usou uma argamassa boa e a própria pedra está soltando cálcio na sua piscina. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente faz um projeto de revestimento. Tá? E aí, eu trouxe aqui duas soluções do MC, mas eu não vou focar tanto na parte comercial, né? Aqui é o MC Fórum, a gente está falando aqui da parte técnica, a parte comercial a gente pode depois destrinchar aí em cada projeto, né? Mas eu quero trazer aqui esse contraste. Bom, então eu quero usar, o cliente vai falar assim, quero usar a melhor argamassa que a MC tem no portfólio dela. A melhor argamassa para qual tipo de situação? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Vou dar um exemplo aqui. M29HP, uma argamassa fluida. Você vai usar 6 litros de água. Vai fazer até 3 metros por 3 metros, né? Pedras muito... porcelanatos muito grandes, né? Muito aderente. 2,5 megapascal na cura normal, né? Sendo que uma C3 comum faz 1 megapascal. Então, 2,5 vezes mais aderente do que uma C3 comum, né? Uma argamassa que vai facilmente ceder ao peso da peça, né? Uma peça leve, né? Ela vai conseguir preencher bem essa peça, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Qual a diferença de uma argamassa comum em colagem simples para uma M29HP? Como ela preenche bem a peça, basicamente só com o peso da peça, né? E aí, com uma pressãozinha que você faz uma vibração, como o Paulinho falou, você já vai ter o preenchimento completo do verso da peça, mesmo com colagem simples, né? Desde que usando o dente adequado aqui da desempenadeira, né? Então, uma argamassa que ela é feita para ceder ao peso da peça, né? E aí a gente tem M12 e M12HP, argamassas super espessas, né? Que a gente vai ter ali grãos finos e grãos grossos, né? Misturados, uma granulometria bem diversa, vai ficar uma argamassa bem compactada, né? O fator de compactação altíssimo, né? Por quê? Porque aqui a gente está lidando com pedra, a gente está lidando com um revestimento cimentício, está lidando com um revestimento pesado, né? Se eu usar M29HP aqui, gente, ela é fluida, ela é mole, né? Ela vai ceder ao peso da peça rapidamente. Olha um exemplo aqui, uma argamassa colante comum, olha como ela está saindo para fora da peça, ela não resiste ao peso da peça. Né? Imagina M29HP, que é uma argamassa super fluida, né? Enquanto a gente tem aí a M12 ou M12HP, mesmo com uma espessura enorme, né? A gente indica até 3 centímetros, essa foto está um pouco exagerada, 5 centímetros aí, né? Mas ela não cede ao peso da peça, né? Se isso é importante em piso, imagine parede, que essa peça não pode deslizar, tá? Então, não busquem, na hora que vocês forem escolher uma argamassa colante, não busquem a melhor argamassa daquele fabricante, né? Não peguem a tabela de preço e vão direto na mais cara, pensando que ela vai resolver qualquer projeto que vocês tenham. Não, né? A gente tem que entender que a argamassa ela é mais adequada para cada situação, tá? Então, a gente não pode generalizar. Para cada revestimento, para cada projeto, para cada base, se é uma base metálica, uma base de concreto, né? Se é uma base de alvenaria convencional, para cada base a gente vai ter uma argamassa diferente, tá? Então, não esqueçam sempre de refletir antes de fazer a seleção da argamassa no projeto de vocês. Tá? Então, com isso, eu finalizo aqui a apresentação, né? Espero que eu tenha deixado mais dúvidas do que respostas para vocês, né? Eu acho que isso é onde a gente quer chegar, né? E a gente, né? Eu acho que isso eu posso falar até pelo Paulinho, porque já conheço bem. Tanto aqui na MC, né? Todos os profissionais aqui da MC, da área técnica e comercial, quanto também o Paulinho e a equipe aí da Planville, né, o Renato, os outros patologistas também que trabalham sempre com a gente é muito aberto a conversas com vocês, né? Então, a gente quer criar dúvidas em vocês para que vocês também possam refletir, né? E, claro, vocês possam tirar as dúvidas mais complexas com a gente, né? Que a gente possa fazer parte aí desses projetos mais a fundo, né? E que aos poucos vocês vão entendendo aí a linha de raciocínio e possam vocês também ir
colaborando com a gente, né, Paulinho? Porque aí chega numa hora que a pessoa já está tão entendida já dos meandres aí do sistema de investimento que a gente começa a aprender com os projetos deles e não o contrário, né? Sintonia e sincronia. Exatamente, 100% em sincronia. Se a gente não tiver... sabe aquele sistema de investimento, Paulinho, que tem as camadas que eu mostrei ali? Eu vou fazer o sistema da cadeia de construção. Porque as pessoas pensam que a cadeia de construção também são coisas separadas e é um sistema só, né? Desde o projetista, o consultor, o fabricante, a construtora, né? E assim por diante, né? Então, eu tenho receio um dia que um hacker torne públicas as minhas conversas com o André no WhatsApp, né? Com certeza, Paulinho. Não pode vazar, não. Não pode, vai ser muito engraçado, porque a gente pensa com liberdade e nesse tom, assim, a gente está construindo situações, né? E o que eu quero dizer é que esse é um elogio à MC Balchimi, que justamente vocês encaram as provocações, as angústias do mercado como inspirações, né? Com certeza. E isso é muito legal, porque, na verdade, cada case é um case, cada situação, né? E encaixou muito bem, né? Posso falar esse nome dos patologistas, e eu acho que é um grande ponto. E eu adorei a tua palestra novamente. E fiz 3 anotações ali, ó. Cada palestra, uma anotação. Hoje eu fiz 3. Caramba, então eu tô com moral. Tá com Mas, moral. ó, só pegando esse gancho que você colocou aí das provocações, né? Eu falo para o pessoal aqui que aqui na MC a gente não tem a menor vergonha de falar que não sabe ou que não tem a solução para alguma coisa, né? Porque é isso que faz a gente continuar caminhando, né, Paulinho? Se a MC tivesse solução para tudo já pronto, no dia seguinte eu seria demitido, porque ela só ia precisar da parte fabril, né? A parte aqui de desenvolvimento, a parte de pesquisa, a área técnica, não ia ter mais necessidade, né? Já ia estar tudo resolvido. Então, a gente não pode perder a humildade, achar que a gente sabe tudo desse mercado, porque a gente está muito longe disso, pelo contrário, a gente está sempre aprendendo mais, né? E a gente precisa, sim, encontrar alguns desafios aí para a gente querer quebrar a cabeça com eles, fazer o trabalho de detetive, né? Entender o caso mais a fundo, e é só assim que a gente consegue trazer inovação de verdade, resolver problemas de verdade, né? Bom, mas vamos entrar aqui nas perguntas também. Pessoal, agora, nesse exato momento, eu estou postando aqui no chat, tá, o link para o certificado, tá? Então, fique à vontade para acessar, vocês vão colocar ali o nome e o e-mail de vocês, e aí vocês vão obter depois por e-mail o certificado, tá? Vamos entrar aqui agora nas perguntas que vocês estão colocando no chat. Tá, então, não sei se eu estou de frente para trás ou de trás para frente aqui, gente, mas a gente chega em todas, tá? Eflorescência, Ricardo Salvador dos Santos. Como prever drenagem em sistemas de pisos aderidos sob o piso? Essa é uma pergunta muito boa, né? Os projetistas vão saber responder melhor do que eu. Mas, gente... Projetistas ferrados, né? Os ferrados, não qualquer um. Os ferrados, né? Mas, pessoal, o fato dele ser aderido, né, não faz com que você possa induzir a saída de água. Por quê? A argamassa e rejunte, ela restringe a passagem de água, mas ela não impede, né? E essa argamassa, ela vai continuar seguindo o caimento do piso, né? Então, se eu tiver em primeiro lugar, argamassas bem preenchidas, para a gente evitar que também a água fique correndo ali por vazio de cordão de argamassa, que nem deveria existir, né? Mas aquele pouco de argamassa que vai passar ali vai respeitar o caimento, né? E aí tem vários métodos, né? Tem um método que a gente vê muito em alguns projetos, principalmente de rampa, de acesso e tal, que é o método espinha de peixe, né? A gente faz aquela drenagem nas laterais do sistema de revestimento, enfim. Aí, dependendo da geometria ali da área, você vai conseguir desenvolver essa drenagem da melhor forma que você quiser. Mas o que é importante, gente? O caimento tem que estar bom desde antes da argamassa, né? Não dá para você pegar um piso todo empoçado, um contrapiso todo empoçado, e achar que a argamassa vai resolver isso. Aí você está pedindo para essa água ficar empoçada, e na hora que o calor incidir ali, gerar pressão de vapor e trazer esse cálcio para fora, né? Então, quer complementar alguma coisa, Paulinho, ou é isso? Ricardo Salvador dos Santos, bem-vindo ao Mundo Planville, né? Ele está conosco. Você vai ver que você sabe, né, dos teus tempos de Monstar,
de que, primeiro, a água tem muitas formas, vapor, né, líquido, né, e esse líquido, às vezes, em condensação. Tudo começa em você fazer a laje ser primeiro corrigida antes da manta, por exemplo. Com isso, você evita as águas de condensação, que são bem perniciosas, porque elas encontram problemas que elas danificam até a manta. E daí você faz com que, quando você conserta, a manta vai acabar ficando com várias bacias. Então, vão ter pontos que essa criptofluorescência vai preferir, porque vai ter, como a manta vai estar com bacias, porque ela vai acompanhar a laje, que vai ter bacias. Então, quem vai corrigir o caimento é só o contrapiso, a camada de proteção mecânica. Isso você já tem água de condensação negativa em cima da manta, isso é muito ruim. Ponto. Então, primeiro antes de fazer a impermeabilização, corrigir o substrato, daí impermeabilizar, e logo em seguida fazer a camada de proteção com caimentos corretos. Ok? Acertamos? Na parte da dermatologia, que é a nossa, desmanchar cordão e extensão da aderência, você tem uma redução dos caminhos preferenciais. Como você eliminou, se você atingir 100%, hipoteticamente não vai ter caminho, então vai ter uma água que vai tender a voltar pelo rejunto e exalar. Mas nós já encontramos casos que são muito ambíguos, né, como tudo na engenharia, e existe uma condição de fazer uma espinha de peixe vesicular com mangueiras bem finas na superfície, André. Já corrigimos prédios patológicos com condensação, você vai conhecer o Gustavo, da Silicon, já fizemos um case bem bacana, Ricardo, muito bem-vindo, e você foi muito esperado ao mundo Planville. Muito legal mesmo, hein? Uhum. Então é isso, eu acho que assim, a gente deu aqui uma dica geral, mas para cada geometria, cada projeto, você vai ter que pensar um pouco fora da caixinha também, né? Banquinho, construa um banquinho para cada projeto seu. Exatamente. Bom, vamos lá. Emerson Monteiro, argamassa M29 HP é usada somente em áreas internas, correto? E incorreto, Emerson, internas e externas, tá? Também ela tem resultados muito bons de cura submersa, então ela vai poder entrar em contato com água, ela tem resultados bons na cura em estufa, né? Então ela é testada sim para ser utilizada em áreas internas e externas, tá? Não tem essa limitação, não. O peso da peça é um determinante para ela. Exatamente. E aí, para peças pesadas, a gente vai para M12 HP, para peças leves, M29. E a planaridade do substrato também. Perfeito. Se a gente tiver pouca planicidade com uma argamassa fluida, ela dificilmente vai conseguir preencher bem, né? Isso. Então é importante ela estar bem plana, né? Porque ela vai fazer ali uma espessura bem pequena, né? Então tem que estar bem plano ali a nossa base, tá? Rogério Latuf também perguntou, né? Parabéns pelo palestra, obrigado, Rogério. Gostaria de rever e apresentar minha empresa. Vamos lá, como que você pode ter acesso? A gente vai, todas as apresentações da MC Fórum Online, elas entram no YouTube, tá? Com um pouquinho de atraso só, né? Por uma questão de edição e tudo mais, mas ela entra no YouTube daqui a um tempo, tá? Tá precisando de algum conteúdo específico nosso? Entre em contato com a gente, tá? Que a gente consegue disponibilizar para vocês aí o conteúdo que vocês precisam, tá? O Leandro Leal fez uma pergunta aqui, argamassas para paredes de adobe, existe? Confesso que eu não sei, hein, Paulinho, paredes de adobe, você sabe do que se trata aí? Na verdade, são os tijolos naturais, vamos chamar assim, né? O Leandro Leal tá lá no... Não sei se eu vou usar o termo correto, sertão baiano, como é que chama? Agora meu conhecimento nordestino ficou meio exaurido, mas basicamente não creio que seria no benefício-custo o produto mais certo, mas pela característica do peso do objeto seria a M12, né? Mas inclusive eu acredito que seriam economicamente não prováveis, né? Parceiros prováveis. Exatamente. Aí, geralmente, quando a gente tem alguma aplicação específica assim, vale uma homologação, né? Tem que homologar. Desculpe se cometi algum erro de histórico do Sertão e também do Adobe. Eu confesso que a minha parte aí minha parte de biomas aí geográfica tá defasada também, Paulinho. Não sei se na Bahia ali já é o Sertão, se a gente tá na zona da mata, no Agreste, enfim, mas aí aí a gente chegou ao nosso nível de ignorância. Mas aí o Leo Leal já completou pra gente aqui, ó, isso aí, tijolos de barro, sertão baiano, Caatinga. A Caatinga, veio a palavra. Tava procurando aqui, ó, tava procurando a minha colinha. Então não é mais Cerrado, já é Caatinga mesmo. Então, tá. Eu acho que é isso que o Paulinho falou, né? A gente pode considerar o tijolo de barro como uma superfície mineral, claro, né? Mas aí a gente tem, enfim,
contato com a água da argamassa, a gente tem as possíveis movimentações. Eu acho que valeria, numa homologação dessa, tentar M12, como o Paulinho falou, com e sem o primer D11, né? Para a gente ver aí também se o selamento desse tijolo de barro não pode ser importante aí para o resultado final, né? Tá? E aí o Luiz Serra, perdi essa parte, M12 para porcelanatos ou cimentícios. M12, cimentícios e pedras naturais, tudo que é pesado, tá? M29, porcelanato slim, né? Grandes formatos. M21, é que o pessoal não se resume a essa dicotomia. Vamos ajudar a MC para me redimir dos meus erros ali de fala. Ele tem um portfólio de argamassas, ele pegou 2 exemplos de argamassas top, né? Eu queria pegar as lagostas da MC Balchimi do cardápio, e ele mostrou que as lagostas têm uso diferente, mas existem as de combate, existe. Então, Serra é filho de um engenheiro brasileiro da NASA, o pai do Serra foi da NASA. Caramba, hein? Essa resposta merece requintes, né? Então existem M21, fala rapidinho só para ele. Então existem argamassas que são mais... Pessoal, a gente tem que pensar sempre no banquinho também no sentido econômico. Funcionalidade, estética, que está ligado também a desempenho, para permanecer bonito, né? Estável, né? E custo, né? E para ser mais generalista, né? Para projetos convencionais, vamos dizer assim, né, que é 90% das aplicações, a gente tem a linha, como o Paulinho falou, que vai de M18 a M21. Isso. São as argamassas comuns também, 18, 19, 20, 21, tá? Aí, claro, também a gente não ia poder ficar a noite inteira aqui falando da linha toda. Ele escolheu duas, pessoal, só para não ficar. Ele escolheu duas, mas não que seriam, né? Como o Paulinho falou, pegamos 2 iguarias antagônicas, né? Então você tem um restaurante ali que você vai comer a lagosta, como o Paulinho falou, e você vai comer o pato. M29 e M12, mas tem, mas tem o filé lá, M18 e tal. Né? Todos muito bem feitos e façam ao mesmo tempo. O Serra não tem, ele pode até escrever ali. O Serra é um fã, confesso, da MC Balchimi. Vá lá, vá conhecê-lo em Joinville. Ô Serra, eu já estou me autoconvidando para ir, né? Então. Eu acho que ele quer ser convidado. Não, e o contrário também, se quiser vir para cá, para Vargem Grande, pode mandar uma mensagem aí, aqui para São Paulo, Vargem Grande, conhecer a fábrica, a gente recebe com o maior prazer aqui, tá? Mas é isso que o Paulinho falou, tem uma linha completa aí, vale depois olhar o site, para quem não conhece, os vídeos que a gente tem no YouTube da MC, que é bem legal, né? Ou até mesmo outras apresentações nossas que a gente vai fazer, aos poucos a gente vai mostrando. Se eu mostrar tudo agora também, com esse monte de sigla, o pessoal fica perdido, né? Então eu foquei aí nesses 2 que são antagônicos, tá? Vamos pegar mais algumas perguntas aqui, né? Emerson Monteiro. Outro ponto, na especificação da M29HP consta que dispensa dupla colagem. Mas se o executor realizar a dupla colagem, o que acontece? Bom, se ele fizer a dupla colagem com a argamassa fluida, essa argamassa ela vai escorrer do verso da peça, ele não vai conseguir. Vai fazer uma lambuzação. Vai fazer uma lambança boa. Lambança é o verbo. Vai fazer uma lambança boa. Agora, se ele que fizer com menos água, que também é uma indicação que a gente faz para aplicação na parede, aí ele tem que fazer dupla colagem, né? Perfeito. Para ele conseguir preencher bem, porque ele vai perder essa vantagem da fluidez, né? Então ele acaba tendo que fazer dupla colagem para conseguir preencher bem, tá? Então, não tem como o cara fazer dupla colagem com ela fluida, não vai conseguir, simples assim. Pergunta do Paulinho, aproveitando. Boa. Qual a tua argamassa para drywall? Bom, para drywall, a gente não se resume a uma argamassa específica, mas sim a um primer, né? Que é o D15. Né? Por quê? A gente tem aí, desde a M19, já uma aderência química mínima necessária para aderir bem à superfície de gesso, tá? Só que a gente não está pensando só em aderência, né? E aí a gente tem que pensar na parede de gesso, que algumas são mais suscetíveis ou menos suscetíveis à degradação ali, até a diluição desse gesso, quando em contato com água. E a argamassa é base de água, tá? Então, primer mais argamassa. Exatamente. O primer D15, né? E aí tem uma pergunta lá embaixo que o Renato colocou, né? Que eu já vou até puxar aqui. Os alemães falam sempre, né? Que não tem superfície que não possa ser aplicada um primer, né? Tem aquela superfície que absorve e a que não absorve. Então a gente falou do D11 aqui, né? Que é o primer para base que absorve, né? E o D15 é para bases que não absorvem. Ou, no caso do drywall, bases que a gente não quer que absorvam, né? Então, lembra da necessaire da Planville?
Sempre Sim, tem um primer. exatamente, tem que ter. Ó, tá vazando os segredos. Fecha a necessaire, Ricardo. Tá aí o Ricardo, tá o Felipe, vamos fechar os zíperes, o pessoal vai descobrir tudo, né? O Renato coloca ali, primer, pessoal, é um grande diferencial para projetos que duram. Sim, sim, com certeza. É uma das camadas do sistema que é negligenciada aqui no Brasil, mas que pode ter certeza que é uma questão de tempo, né, para ela entrar em norma, é uma questão de tempo para ela virar cultura aqui para a gente também, tá? Eu tenho 105 exemplares do Pequeno Príncipe, cuja grande frase é: o essencial da vida é invisível aos olhos, e o primer é o que é invisível aos olhos e é essencial à vida de um sistema. Gostou da poesia? Rápida? Muito, muito bom. Segue lá para te cumprir o tempo. Não, é o invisível aqui, que ele acaba sendo visível só depois que a peça cai, né, Paulinho? Então, que ele continue invisível. Não é bom que ele vire invisível, não. O primer, né, ele é usado em tantos outros segmentos, né? Desde pintura, né? Automotivo, né? O cara usa o primer ali, às vezes, para pintura automotiva, até maquiagem, né? Quem aplica a maquiagem sabe que sem um bom primer, a maquiagem não vai aderir bem ao rosto. Não, né? Não é o nosso caso, né? Só hoje por causa da live, né? Exatamente. Às vezes só quando eu me arrumo, ou quando eu vou numa festa fantasia, né, Paulinho? Daí você capricha. Depois, se alguém quiser pedir no privado, posso vender essa foto. Sem problemas. Tá? Então a gente tem aí o Emerson Monteiro falando, né? Fiz essa pergunta porque, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de ler as instruções, né? E é verdade, o Emerson. A gente tenta aí colocar as instruções bem grandes na embalagem, na ficha técnica e fazer vídeos, né? Vídeos de aplicação. Tem muitos vídeos aí no YouTube, porque a gente sabe que quanto mais fácil essa informação chegar, menos erros a gente vai ter, tá? Luiz Serra falou que vai ser um prazer, então, Luiz Serra, de verdade, pode mandar mensagem. A gente vai marcar essa visita aqui, tá bom? E depois eu vou aí também, sendo convidado ou não, vou aí conhecer vocês também. Comer marreco. Isso aí, por favor. E a gente tem aí mais algumas perguntas, vamos lá. Deixa eu achar aqui as próximas. A fluorescência já foi. Aqui, ó, o Renato falou, ou seja, nossas normas de argamasculante e rejunte estão totalmente desatualizadas. Alguém vai encabeçar a abertura dessas normas, André? Boa pergunta, hein, Renato? A gente precisa aí, acho que reunir aí a gente tem já um grupo grande aí de pessoas aí de diversos segmentos que estão descontentes com isso, né? Talvez seja a hora da gente começar a cutucar. O secretário da norma, Renato Saad. Escreve bem. Não sei se tem tempo. O tempo é um problema, né, Paulinho? Mas é isso, né? Pra gente conseguir fazer isso não é difícil, não, né? Então a gente precisa sim discutir bastante isso e trazer aí novas propriedades para essas normas, né? Aí depois, o Renato falou aqui, ó, Paulinho, o que se esperar dos revestimentos cerâmicos? Tudo. Seriam as fachadas ventiladas a resposta para nossa mão de obra sem conhecimento e com o conhecimento se perdendo nos canteiros de obra? E aí, Paulinho? Não, a fachada ventilada é o Tesla. Que logo vai chegar sem motorista. Então vejo a hora de poder comprar um Tesla autopilotável e pôr minha cachorrinha dirigindo e eu do lado. Gostou? O Renato conhece a Nicole, a Niquinho vai dirigindo, né? Todo mundo olhando e eu ali do lado. Vai ser meu sonho de consumo. A fachada ventilada é uma realidade mundial, tem vantagem térmica, mas veja, Renato, nós estamos mandando dinheiro hoje para a Espanha. Os projetos vêm da Espanha, a mão de obra em geral quase toda é feita na Espanha, exceto lá da Simões, J. Simões, lá no Nordeste. Ponto. O que nós temos que fazer é isso, essa sala diferenciada de pessoas aqui, fazendo novamente que a gente tenha, de fato, placas cerâmicas, argamassas e assentadores honestos e que façam tudo de verdade. E eu acredito nisso, nós somos paladinos disso, né? Porque é um revestimento clássico, né? E quem apostar nele vai ter um produto... eu diria para você, Renato, como nós, a indústria cerâmica, falamos, o porcelanato, por exemplo, é vitalício, porque ele não tem expansões, então se o sistema for saudável, ele, como mármore e granito, passa de 3 gerações. Tudo que passa de 3 gerações pode ser considerado vitalício. Então, eu faço, meu filho usa e meu neto, tenho 3 netinhos, pode usar. Então, se eu construir um sistema assim, eu cumpri meu papel. E depois ele fica meio cansadinho, mas a memória afetiva não deixa ele ser retirado do mundo, né? É isso que é importante. Foi o meu avô que fez. Mas essa é a minha resposta. Na verdade, nós estamos suprimindo a cerâmica em função da dor
do insucesso de quem não fez os banquinhos corretos, Renato. Espero ter respondido certo, é meu chefe, cara, tá louco? Não, mas acho que tá certo, sim. E até contribuindo, Paulinho, com isso que você falou, né? O Brasil, né, tem uma cultura muito complicada de querer mudar as coisas ao invés de fazer direito. É isso mesmo. Né? Poxa, aí, ó. Né, por exemplo, antes ouvia-se muito que vamos fazer uma fachada revestida porque a pintura não tem a mesma durabilidade, não dá o mesmo efeito, estraga rápido. E aí agora a gente está ouvindo, vamos fazer a fachada pintada porque o revestimento está despachando. Então, assim, a pessoa esquece que o outro método também tinha seus não vou dizer defeitos, mas seus detalhes, suas características e os cuidados que você tem que ter também para fazer. Né? Então, a fachada ventilada, gente, se você falar assim, vamos mudar para ela porque ela é totalmente à prova de erros, ela não vai ser. Ela vai ter erros também, ela vai ter imperfeições também. Né? Então, a gente não tem que escolher o método que a gente vai fazer com base em ter problema ou não ter problema. A gente tem que ter com base nas características que cada um deles vai trazer para o nosso projeto. Né? E aí, a partir do método escolhido, a gente vai fazer ele direito. Né? A gente já fazia direito antes, né, Paulinho? Você mesmo falou, quantas construções antigas aí estão aí até hoje, né, e não tinham nenhum tipo de problema. Então, a gente já soube fazer direito. Né? Fazer uma analogia com política, né? E aí ninguém me leve a mal o que eu vou falar aqui, né? A gente tem governos de esquerda, não resolvem, a gente continua sendo um país subdesenvolvido, a gente passa para o governo de direita, continua sendo subdesenvolvido, volta para a esquerda, aí daqui a pouco a gente fala, não, mas o problema não é isso, é que a gente tem que ser parlamentarismo, né? Ah, não, a volta à monarquia, né? Não, a gente tem que ser anárquico. Não, peraí, gente. Você acha mesmo que o problema está no método? Olha, tem mais de 200 países no mundo, cada um fazendo essa política de um jeito completamente diferente de outro. E eles estão brigando. E eles estão brigando. E eles estão brigando. E onde que está o segredo? É você fazer direito. Né? Abu Janra, né? É André Abu Janra, não o Abu Pai. O mundo está gripadinho, está doentinho. Então vamos curar a gripe do mundo primeiro, em vez de tentar ficar alternando, né? Oscilando, né? Exato. Ô, André, bacana, vamos falar depois no WhatsApp sobre política. Gostei. Com certeza, com certeza. Mas é isso, né, Paulinho? Você tem vários métodos que funcionam. Países de primeiro mundo, você tem de todos os tipos. Então não é isso que impede o Brasil de ser um país de primeiro mundo, né? Qualquer método que a gente escolher, a gente chega lá. Desde que a gente faça sério, a gente faça com fiscalização, desde que a gente tenha pessoas profissionais. Lembra? Né? Monitoramento, né? Sim. Bacana. E, pessoal, eu tô gostando do chat, né? O tempo é com o André, ele que tem. Eu já virei 83 vezes aqui o nosso político. Não, a gente tá terminando, Paulinho. A Ieda falou ali, fachada ventilada, realmente, ela dá um plus de renovação de área. Ela é um Tesla, pessoal. Só que, às vezes, como o André acabou de nos falar da nossa triste realidade de subdesenvolvido, ela traz câmbio de países de primeiro mundo e a gente está tendo que pagar 8:1, 5,8:1 para ter uma tecnologia que ainda não está nacionalizada, Ieda, mas é maravilhoso. Nossa, o Tesla, eu não tenho ideia, mas eu imagino que deve ser muito bom, né? Então vamos lá. Então, ao mesmo tempo, vamos tratar bem nossos carros mecânicos aqui e tal. Não sei se é assim que fala. Não, agora vamos andar mundo a pé porque carro não presta. Vamos só de bicicleta, né? Exatamente. Então, teve acidente de carro, ninguém anda mais de carro. Não. Nós estamos dizendo que na boa engenharia, com o projeto, e o Renato coloca mais um ponto ali, as obras não têm mais tempo. Pessoal, leve para o seu engenheiro de obra, ele precisa ter tempo, as coisas precisam curar e coisas boas levam tempo. Não adianta fazer a mágica do tempo, né? Isso é fundamental. Mas vamos lá terminar essa pergunta, tem mais, né? Exatamente. Ninguém fala, né, Paulinho, poxa, meu parente morreu e eu quero que meu luto dure só 12 horas. Não. Leva um certo tempo para curar, né? Então, na vida a gente tem que dar tempo para as coisas, a natureza é assim. A Rose perguntou, flexíveis, como assim? Por favor, explica. Eu acho que essa pergunta foi durante a apresentação, depois eu falei um pouco mais, né? Acho que foi na minha, quando você começou a pergunta já existia. Mas basicamente o que quer dizer, pessoal, a gente tem termos assim que são jargões, ou um dos nossas conversas muito boas de WhatsApp, que nunca vai vazar no nosso WhatsApp, né, André? É sobre termos que são usados até fora, mas viram folclores. O que é flexível para você? É muito relativo. Mas, basicamente, entenda no momento, vou falar no meu momento, você fala no teu. O que eu quis dizer é que hoje, por exemplo, nós não temos mais muitas das grandes obras modernas que têm as vigas e as paredes internas, inclusive, nem estão encunhadas, muitas paredes estão soltas, não são drywall.
Então, nós temos grandes lajes protendidas, grandes vãos, que depois sofrem flechas e elas criam isodeformações. Então, entendo que o substrato vai fazer um curso sinuoso e a gente tem envelopado em cima a camada que nós existimos e pisamos com juntas quase secas, sem juntas de movimentação. E nós precisamos ter o que naquele momento? Não me lembro quem está perguntando. Nós precisamos... A Rose, temos que, primeiro, deixar juntas de assentamento adequadas, depois colocar juntas de movimentação, eu cito ali perfis pré-formados, que são mais caros, mas são mais bonitos, ou aquela de selante. Nós precisamos criar rótulas, se possível, coincidindo com as dilatações. E aí eu aproveito já para responder a pergunta do Vinícius Martins, que não está na pauta ali. O que te indica para passar em cima de dilatação no revestimento porque o arquiteto não quer? Nada, pessoal. Não tem negociação. Se for uma junta estrutural, não tem negociação. Se for numa ISO deformada, você com uma argamassa com S2, ela vai resistir melhor. Ela vai aturar melhor o desaforo, mas um dia ela vai ceder. O correto é a gente aceitar as condições limites e projetar dentro de uma situação limite. Senão a gente atende a utopia do arquiteto, a hipótese, mas depois vai ser lá na frente punido por ter plantado um vício oculto. A norma é clara. O engenheiro Arnaldo César Coelho escreveu em 96. Conhece ele? A norma é clara. Ela diz o quê? Ambientes internos tem que ter panos de 30 metros quadrados. Não interessa se você comprou um porcelanato de R$1.000 e usou um rejunte de R$300 o potinho. Não interessa. Você precisa ter uma junta que pode ser feia se for de selante ou não, se o selante for bom. Ou vai colocar uma junta de inox, de madrepérola com perfil pré-formado. Vinícius, precisa fazer junta. Senão você está se auto-enganando, né? E a engenharia tem se auto-enganado e se auto-sabotando, né? Essa foi a minha fala naquele momento, que daí o que acontece? A argamassa colante, como vai ficar entre algo deformável e algo rígido, ela vai ter que ser a camada de desaforo, que nem é o chafis, que nem é um emboço numa fachada. Ela vai ter que fazer a transição de comportamento desses dois materiais com módulos de deformação e comportamento tão diferente. Ela vai ter que ser a resiliente da história. Com certeza. Perfeito? Com certeza. Não sei se era isso aí. Não, perfeito, é isso mesmo. Uhum. Nem tenho nem o que acrescentar, exatamente isso. Uhum. Aí o Eduardo Pires também perguntou, então podemos dizer que parte da elaboração de um projeto de revestimentos está condicionada a tomar o cuidado de se verificar o manual do fabricante? Com certeza, tá? Fabricante de produtos na construção, gente, são os farmacêuticos da construção, enquanto o médico é o projetista. Nenhum médico vai receitar um remédio sem ler a bula. Mas nenhum. Gostei de novo, olha, 5 pontos para você. Valeu, Paulinho. Mas isso aí eu aprendi com o Emílio, que trabalhou aqui com a gente. Mas Emílio é. Exato. Não precisa nem falar, né? Se fosse o Emílio, as apresentações elas teriam uns cursores diferentes. Foi matéria da ArcDay essa semana, um site de arquitetura maravilhoso, e cabe nesse momento na pergunta aí, projetar, pessoal, não é desenhar. Projetar é construir. Cara, eu adorei essa frase, anotei ela para mim. Projetar não é ficar fazendo belos desenhos, tal. Claro que a representação gráfica, BIM, 3D, tá tudo muito bom, mas é construir lá na obra, e para isso precisa ler o manual do fabricante, subir no balancinho, esticar a trena, verificar o nível. O Ricardo tá vendo que ele tá sofrendo na Planvilha, ele pensou que aqui a vida era fácil. A firma de cabeludo é só cerveja e Negroni, não. Nem tempo de Negroni dá. Por quê? Porque projetar, a Planvilha é uma firma de projeto, não é desenhar. A Planvilha até desenha mal, viu? O segredo, não conte para ninguém. Mas ela constrói bem. Gostou? Sim, com certeza. É mais importante, né, Paulinho? Não adianta nada desenhar bem e construir mal. Isso aí não vai ficar do jeito que você desenhou, não. E aí o Eduardo também fez um comentário aqui da questão da fachada ventilada, né? Ele falou que tem muitas interferências aí em relação a detalhes. Ele falou, trabalha em uma construtora, está iniciando a utilização do sistema, né? E tem alguns problemas de infiltração, fixações de telas, de proteção, envidramento de sacada e tal. Estamos aprendendo algumas anomalias que temos no sistema aderido, são diferentes das fachadas ventiladas. O que o Paulinho falou é correto. É um sistema dominado pelos espanhóis, pelo menos na aplicação aqui no Brasil, né? Então, é o que a gente falou, né, gente? Não busque o sistema achando que ele é a prova de problemas, não é isso, né?
Busque as características que ele tem, se elas são adequadas para o desempenho que você quer ter no seu projeto. Isso que é o mais importante. Pessoal, os espanhóis são expoentes mundiais, tá? Eles são meio brabo, às vezes meio o perfil, né, sangue latino quente, mas eles são craques, pessoal. A questão que é a tropicalização de um sistema. Então, respondendo a tua pergunta, Eduardo, existem fechamentos maravilhosos, então às vezes você abrevia pela questão custo. Então, nós gostamos de fechamento até fazendo uma mescla com alguns ACMs, criando máscaras nas janelas. Então, tem tecnologia sim, e é importante novamente projetar. Novamente, não desenhar fachadas ventiladas, vamos lá, André, ver se for construir fachadas ventiladas, tá? É isso aí, isso aí. Aí também, pessoal, bom, a Rose agradeceu a explicação, o pessoal agradecendo também, e a gente que agradece, viu, gente? De verdade, a gente que agradece. O Jaderson falou também que a gente está em uma fase de mudança, né? Desenho para projeto, né? Que essas coisas estão mudando esse conceito aí, né? O Rogério falou que não se fazem projetos de fachadas, né? Mas é aos poucos, viu, Rogério? É sempre uma curva contínua aí, lenta, mas aos poucos vai melhorando, né? Acredito que a IEDA, né? Acredito que a fachada ventilada pode potencializar a renovação do ar, tem estratificação importante a gente falar disso também, né? Tem muita fachada hoje em dia a fachada é uma estufa, né? E a gente gasta com ar-condicionado num país tropical como o nosso. Então a estética não pode vir acima do desempenho, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, né? O Márcio falou aqui, né? MC é top, estou trabalhando com 2133 Inject, né? Aí, Márcio, sistema de injeção, fica de olho aí nos próximos MC Fóruns, vamos falar bastante disso também ao longo do ano, tá? O Paulinho conhece todo mundo, conhece, viu? Vocês podem ter certeza. O Curitiba acho que é o centro do Brasil, ele conhece todo mundo. O Jaderson, por exemplo, acabou de ser promovido, né, Jaderson? Parabéns. Olha, aí sim. Aí, ó, não pensa que não tá devendo cerveja, né? Isso que eu ia falar. Falcon Bauer, Jaderson do Falcon Bauer. Então tá meu fácil, prazer Paulinho. conhecer todo mundo, é um prazer. Conhecer pessoas diferenciadas como você é uma excelência. É o que a gente leva, né, Paulinho? É isso que a gente leva para frente. O Vinícius falou também, ó, o que indicam hoje no mercado para assentamentos do revestimento, cobrindo uma dilatação. Né? Alguns arquitetos pedem uma paginação dessa forma. Eu acho que foi aquilo... eu respondi aquela hora ali. Isso, foi aquilo que você acabou de falar. Eu acho que é isso, né, gente? Ó, indica a utilização do primer sobre a regularização interna e também externa. Vinícius, cara, sim, o primer, a gente tem, eu falei de 2 só aqui, mas a gente tem vários outros, tem primer base epóxi, tem primer base PU, tem uma série de tipos de primer diferentes, né? E o primer, em geral, ele vai ajudar muito a construção, né? Eu acho que vale não só sair gastando o primer como se você não entendesse para que ele serve, né? Mas sim incorporar ele nos painéis testes aí que vocês fizerem, sempre fazer uma versão com ele, uma versão sem ele, e ver se de fato ele está fazendo diferença no sistema que vocês estão utilizando, tá? Vamos encerrar com a frase da Kátia Hamad, acha aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer que eu leia? Lê você, Paulinho. Primer é vida. É isso, primer é vida, exatamente. Gostou? É o preparo da vida. Gostou? E a MC Balchimi, para corrigir minhas falhas de palestra, me perdoe, porque primer é vida e construir é cuidar. Construir é cuidar, com certeza. A gente não tá aqui desenhando, né? A gente está construindo, como o Paulinho falou. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade, né? E aí, só para fechar também uma última pergunta aqui, que o Lidiomar perguntou se tem cursos de injeção. Lidiomar, a gente sempre faz muitos cursos de injeção, tá? Vale a pena você entrar em contato com o departamento técnico aqui da MC, com a agência de produtos, para você pegar o calendário aí dos cursos de injeção, a gente faz ao longo do ano inteiro, tá? Claro, na pandemia deu uma diminuída, né? Mas agora em 2022 a gente está com o calendário a todo vapor de novo, tá bom? Gente, ó, vai ficar alguma coisa aqui sem a gente ler, não tem jeito, né? Eu peço desculpa aí para quem a gente não leu, mas entre em contato com a gente também para a gente poder, enfim, discutir mais esse tipo de coisa. A gente está sempre aberto a isso. A gente quer aprender com vocês, a gente quer refletir com vocês, né? A gente já está chegando aí em quase 2 horas de fórum, né? A gente precisa terminar também para não ficar muito extenso. De verdade, eu quero agradecer demais aí, Paulinho. Você, um baita parceiro, um cara que tem a humildade aí de compartilhar seu conhecimento sem restrição com todo mundo, né? E um cara, enfim, amigo mesmo de verdade, que a gente sabe que pode contar sempre. É um prazer, né? Não é só uma honra, é um prazer para a gente ter você abrindo o MC Fórum desse ano, de 2022. Né? Queria que você só relembrasse ao pessoal aí
né, de onde que você está produzindo aí conteúdo de engenharia atualmente, né, e dessas suas palavras finais aí, por favor. Basicamente, hoje nós concentramos o nosso conteúdo junto com o professor Renato Saad, né, em vários projetos. Né? Nós estamos com o curso Revisitando as Normas, que basicamente a gente entrega a nossa carga, que a gente antes entregava a nível de pós-graduação, a um grande debate, né? A MC foi um dos patrocinadores da primeira temporada, que era Revisitando as Normas. O curso continua disponível para ser adquirido e está para sair o segundo agora, que vai... A gente brincou, era o treino, a gente estudou as regras do jogo, agora começa o jogo é jogo. Vai ter sistema, como produzir os itens do sistema, como assentar e como tratar as patologias. Vai ser muito legal. A gente tem N cursos na sequência, né? O André está fazendo o curso também, né? O André participou também como um dos convidados no bônus. E nosso grande projeto cultural hoje, dentro da nossa plataforma Boa Engenharia, é Autores da Engenharia, onde a gente entrevista os autores. E basicamente eu me divirto vai voltar o blog do Plan Vida to You, depois de N invasões, né? Que ele sofreu. Eu tirei o site, o blog por um tempo, mas com o Instagram e com o LinkedIn, mais o Instagram, a gente tem postado lá e vamos voltar logo com a série Os 10 Mandamentos Cerâmicos, lembra? Amarás a cerâmica e tal. Com a seguinte mudança agora. Eu quase falei o palavrão, quase falei um palavrão, mas era uma poesia. Amarás a cerâmica sobre todos os outros revestimentos. Gostou, não? Escrito por um ceramista, obviamente. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado. Agora vou contar um segredo. Quase muitos que eu vi ali, quase todos os meus amigos, e eu amo meus amigos, eles sabem disso. Também, né, Paulinho? O que não é seu amigo, né? Essa é a verdade. Mas, pessoal, agradeço de novo, Paulinho, de verdade. Agradeço a presença de todos vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui participando com a gente, contribuindo. Não deixe de entrar no site do MC Fórum, mc-forum.com.br, ou procurem por MC Fórum no Google. Próximo evento, 13 de abril, impermeabilização de edificações. Então, o Flávio vai falar de muita coisa legal também, né? Não deixem de participar, a gente conta com vocês aí para que o evento seja cada vez mais rico aí, mais interessante para todo mundo. Beleza? Tenha uma ótima noite todo mundo e aquele abraço. Até a próxima.